Hora de mais um Late Night Show. Hoje com mais um convidado incrível, inigualável, irrepetível e inimitável. Perguntas inoportunas, questões inconvenientes, momentos embaraçosos e aquilo que ninguém quer perguntar no Late Night Show. E com vocês, Bruno Mestre. Como é que é, rapazolas? Bruno Mestre que sou eu. Estamos aqui a fazer de conta como se não tivéssemos em stream há 3 horas, de repente, para dar aquele cortezinho para o YouTube, para o episódio desta semana. Oitava semana consecutiva, estamos a conseguir cumprir o nosso objetivo deste período em que estamos só dedicados ao canal de fazer um podcast todas as semanas. Vamos na 8ª consecutiva sem falhar. E hoje com um grande convidado. Vocês já viram quem é? Não vou estar aqui com falinhas mansas para fazer de conta que vocês não sabem. Mas foi com muito gosto, porque eu sei que ele não costuma aceitar este tipo de convites e foi com muito gosto e com a ajuda do Zé, como é óbvio, que nós conseguimos trazê-lo cá para uma conversinha hoje. Sem mais demoras, para também não estarmos aqui a perder muito tempo com conversa e passarmos àquilo que realmente interessa. O nosso convidado de hoje é daqueles que tu já viste no ecrã, mesmo sem saberes que o estavas a ver. Foi o miúdo dos vídeos que marcaram uma geração, criador que chegou ao topo do YouTube e depois decidiu descer do palco para se encontrar ele próprio. Hoje, o Ante não vive só de câmaras e cortes, vive também de música, do estúdio, da mensagem. Troca reacts por refrões, lives por letras e está a preparar o seu próprio universo criativo, o Wonderland. Mas esta conversa é sobre mais do que música. É sobre identidade, sobre a família, sobre a fama, sobre a reinvenção. E o que é preciso para continuares a ser tu, mesmo depois de te conhecerem por outra coisa. Com vocês, meus lindos, One. Você já segue o Bruno Mestre? Tem tirado ali aquele alerta. Aquele alerta está muito feio ali. Era lá. Em cima de mim. Aquele alerta está muito feio ali. Que estupidez. Ganda intro, man. Ganda intro. Gostei muito, man. Obrigado também por me receberes e à malta por estar aí no chat também. Como é que é? Olá a todos. Estamos aí com o grande Bruno para uma conversinha, man. Vamos lá. Grande Ante, pá. Muito obrigado por teres aceito o convite. Principalmente porque eu sei que este tipo de conversas e de conteúdo tu não costumas participar muito. E é muito importante para mim tu teres aceito. Eu falei contigo, a ideia é não ser mais uma daquelas entrevistas que tu já fizeste imensas, mas perceber um bocadinho a tua cabeça e a tua visão das coisas. Porquê? Porque isto tem um propósito. Primeira vez que nós nos conhecemos foi numa noite em Aveiro, com o Zé. E de repente nós tínhamos-nos conhecido há meia hora e estamos a ter uma conversa super profunda sobre saúde mental, sobre a pressão de seres tu e de como era a tua vida. E foi muito fixe para alguém que tu tinhas acabado de conhecer, de repente teres aberto essa porta. E nós tivemos ali um tempão a conversar. Isso já foi há quanto tempo? Já foi já um ano e tal. Um ano e tal, já foi. Um ano e tal, exatamente. Já foi. Passa rápido. Passa. Mas essa parte foi uma parte engraçada porque eu tinha a visão de fora de ti, que a maior parte das pessoas tem, de te conhecer, do conteúdo e etc. E eu percebi, que havia ali muito mais. Havia ali um Paulo que muitas vezes não passa tanto cá para fora. Eu noto que tu cada vez mais tentas também trazer e passar isso à tua comunidade, de o acreditar e de ser mais chill e de mostrar os teus valores cá para fora. Mas eu percebi que nós podíamos esmiuçar aqui um bocadinho mais. Bora, vamos lá. Sem perder muito tempo, porque depois o objetivo é mais falar mais aqui à frente do teu novo projeto e desta tua nova mudança de rumo. Começando do início. Hoje em dia muita gente olha para os youtubers e para os criadores de conteúdo quase como uma profissão, quase como mesmo um objetivo de vida. Mas o Paulinho lá atrás, quando começou, não havia esta situação das referências ou disto ser um objetivo. E o que eu quero começar por perceber é aquele Paulo, naquela altura em que começou esta aventura,
como é que olhava para isto do YouTube, da imagem, da criação de conteúdo? Como é que isto aparece assim de repente na tua vida? Olha, vou-te ser sincero, o YouTube apareceu, né, inicialmente para ouvir música, era o que eu fazia, via música, e ouvia música e via vídeos, tipo cenas que não conseguia ver na televisão, tipo os morangos com açúcar. Tipo, ia ver o episódio dos morangos com açúcar, não sei o que, estás a ver? Yeah. E comecei a perceber que aquilo era um site fixe e usava bastante para isso. Depois comecei a jogar Counter-Strike e um amigo meu também jogava, fazia edição de vídeo de CS e introduziu-me a isso tudo. Opa, então eu caí assim um bocado de paraquedas na criação de conteúdo, tipo por causa de um jogo, estás a ver, que foi o Counter-Strike, e do nada vejo-me a gostar de fazer isto, a gostar de editar vídeos, a montar uma cena, tipo uma criação, vamos chamar assim, que é peguei em algo que não existia, criei e mandei para as pessoas. É tipo, caralho, que fixe, estás a ver? Tipo, esta interação de tu criares algo, aperfeiçoares, etc., e mandares para outras pessoas verem, tipo, foi uma coisa que eu gostei bastante. Foi tipo, ok, o pessoal vai ver isto, a sério. E quando vi que o pessoal estava a ver, foi-me dando mais força. Nessa altura havia alguma referência ou isso vai surgindo assim porque tu já vias YouTube e tu pensas se calhar consigo fazer isto? Como é que isso surge? Eu acho que sim, eu acho que imagina, já havia influências, na altura havia tipo, tinhas o Tabascas, os Smosh, o PewDiePie, o Ray William Johnson. Já, tudo lá fora, não é? Tudo lá fora, cá em Portugal tinhas uma comunidade muito pequenininha de Minecraft. Fora o Feromonas, que na altura já estava a fazer algumas coisinhas, mas portuguesa, porque o Feromonas na altura estava mais para o Brasil, né? Cá mesmo em Portugal tinhas uma pequenininha e tinhas também a malta, tipo o Nerb, o Saque. Aquela primeira geração. Exatamente, Mas a minha inspiração era muito lá de fora porque, pá, a trend sempre foi muito, sabes, inglês, vamos chamar inglês, ou seja, a língua global, sempre foi muito global. E tu nessa altura, ainda estavas a estudar, não é? E como é que é esta gestão escola? De repente começa-te a aparecer este gosto. Como é que surge? Como é que o Paulo daquela altura consegue gerir isto? E a seguir vamos dar o passo. Como é que foi a relação com os teus pais? Como é que foi os teus pais com esta situação? Olha, eu andava num curso profissional na altura de programação, pá, e gostava porque era bem didático, era autodidático também. Eu gostava imenso de aprender coisas, tanto que eu tive que fazer a minha PAP, que era um curso profissional, tive que fazer a minha PAP e... desculpa. Tinha que fazer a minha PAP e lembro-me de ter feito a PAP como o meu professor não tinha pedido. Fiz de forma completamente diferente. Portanto, era um curso que eu gostava imenso. Mas conciliar essas duas coisas foi muito difícil. Eu tive que abdicar a um certo ponto disso. Ou seja, podia-me ter excedido no meu curso e podia ter efetivamente tido melhor nota. Eu acho que acabei o curso com 15 ou 16. Mas podia ter, uma pessoa dizia que eu tinha potencial para tirar 20. Estás a ver? Só que eu disse, opá, eu quero é gravar vídeos. Tu, para dizeres que isso tu consegue tirar o foco da altura ao ponto de o teu foco na altura, teoricamente para um miúdo daquela idade seria então acabares o teu curso e aparece-te isto aqui que te rouba esse foco, mas também te dá muito gosto. Tu conseguiste nessa altura já ver que isto podia ser uma profissão ou ainda estavas só numa de sou novo, quero aproveitar isto, deixa ver o que é que dá? Como é que tu olhavas para isto nessa altura? Porque eu acho que já olhava. É um passo grande, não é? Naquela altura, sim. O padrão disto que, ok, eu estou a tirar um curso, o padrão é acabar o curso, é ir isso. Arranjar trabalho. Para tu, eu estou a pensar no teu lugar, tu dares esse passo de não, pá, eu quero é fazer vídeos, isso tinha que já ter aí uma crença muito grande nessa altura. Imagina, eu acho que como vi que funcionava lá fora e vi a resultar do género, ok, é possível. Okay. Bastou-me saber que era possível para começar já a sonhar em Diz ambicionar ou ambiciar? Nunca soube. Boa, mas não te vou corrigir. Chato, ajudem. Ajuda aí, chato. Mas pronto, ou seja, foi suficiente para eu começar a ganhar já esse bichinho e pensar, ok, isto afinal é possível, afinal dá para fazer disto. Ou seja, ao ver os outros a conseguir, é uma inspiração também. E a minha motivação e inspiração veio sempre de ver os outros a conseguirem. Eu adoro ver pessoal a cumprir os seus sonhos porque isso me motiva a mim também para seguir os meus. Ou seja, aplico um bocado tipo a concretização daquela pessoa e imagino-me também a ter essa concretização. E acho que foi muito isso que foi
dando muito gás à cena dos vídeos. Foi tipo cada vez ver mais pessoas a conseguir também fazer o ser youtuber um emprego, a conseguir tipo já ser rentável e não ter que ir para um trabalho, porque na altura eu sempre pensei, eu nunca fui muito de acordar cedo, nunca fui muito, quando era mais puto, agora é diferente, mas nunca era muito de acordar cedo, não gostava nada de ter que cumprir obrigações, eu gostava de estar na minha cena, sem que ninguém me incomodasse e a fazer aquilo que eu achava que devia estar a fazer. E isto foi exatamente isso, foi tipo, caralho, isto junta tudo aquilo que eu quero fazer, mas não quero ter um trabalho comum, quero ser diferente, sinto que sou criativa, pá, e adoro fazer vídeos e mandar caralhadas e não sei o quê, junta-se tudo ali, dá o clique, estás a ver? E a internet depois acaba por ser aquele laboratório que te permite, o limite é a imaginação, não é? E para um gajo criativo, acredito que seja ali o parque de diversões. Mas há aqui um passo que é muito importante, não é? De repente tu tens de comunicar isto aos teus pais. Como é que o senhor Paulo reage? Ou melhor, como é que foi a tua abordagem? Acho que é interessante perceber a tua cabeça no sentido de, ok, vou ter que lhes dizer isto. E a seguir, como é que foi a reação? Eu acho que foi quando eu acho que consegui fazer tipo 100 euros do YouTube. Tipo, na altura brutal. Imagina, pensa um puto, tipo, sei lá, já nem sei, tinha 16 ou 17 anos, opá, não sei, tinha passado ali 100 euros assim, mãe, pai, olha aqui, estás a ver? É possível, é real. E os meus pais assim, como assim? Isso é, o quê? Isso deu dinheiro? O quê? Pá, completamente há quem sabe lá o que é que isso é. E a partir daí eu comecei a falar com a minha mãe, comecei tipo a introduzir o bichinho, tipo, mas é que eu gosto mesmo disto, quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro se vai fazer, porque isto depende dos vídeos crescerem, ganhar mais views. Tive que lhe explicar tipo o conceito todo do YouTube para os meus pais tipo entenderem. O meu pai, eu digo-te que ele apoiou logo, porque o meu pai sempre me incentivou muito a tipo, vai, estás a ver? Tipo, ok, queres, vai, foda-se, estás a ver? Não, queres ser o que queres, vai, para ser. A minha mãe também, só que a minha mãe ainda se segurava um bocadinho aos... estás a ver? Tipo, mas vai para a faculdade à mesma, vai para a universidade, vai tirar um curso, caso isso não dê, estás seguro, não sei o quê. Eu disse assim, mãe, ou é agora ou não vai ser. Porque eu genuinamente senti que aquilo era uma janela de oportunidade que é naquele timing, se eu não fizer agora, mais tarde não vou conseguir. Vai ser mais difícil. Eu percebi, tenho que dedicar a full time a isto para isto resultar, caso contrário, conciliar estudos com vídeo, e depois saídas à noite também, porque começas a ter amigos, começas a ter isso tudo, perdes o foco, morreu o sonho e pronto. E o comboio passou, e tu não apanhaste. Interessante estar a ver isso. Conseguiste avançar, não é? E estás cá hoje, é o sinal que a aventura correu bem, mas sim. Há aí um momento de clique em que tu te apercebes, ok, esta aposta fez sentido. Quando é que tu sentiste que eu tinha razão, segui este sonho? Houve algum evento, algum trigger em que tu paraste e pensaste, isto resultou mesmo, isto está a funcionar? Eu acho que foi o primeiro vídeo que foi viral na altura, tipo, que foi o do Google Tradutor. Esse vídeo tipo viralizou, mano, para mim, lá está, ainda hoje eu acho que considero viral um vídeo tipo do nada pegar 100 a 150 mil views. Na altura era surreal. Na altura era surreal, tipo, como assim? Estás a ver, tipo, isto chegou aonde? Lá está, depois fui descobrir que foi partilhado em Facebooks, foi partilhado, tipo, na altura que tinhas o Ainanas e lembras-te disso? Sim. Essas cenas todas pegaram nesse vídeo, partilharam bué. E foi aí que eu percebi, tipo, ok, há pessoas a ver o meu vídeo, há pessoas a gostar disto, ok, basta tipo eu manter-me e fazer tipo as minhas ideias igual e acho que o pessoal tipo vai curtir. E foi assim, depois fui fazendo outros vídeos que foram viralizando também, como um jogo, eu a jogar a Barbie, na altura era bem engraçado, tipo, estás a ver, tipo, vês um gajo a jogar a Barbie. E acho que a edição de vídeos também ajudou muito, porque eu na altura provavelmente era dos primeiros, não digo dos primeiros, mas tipo, era dos únicos a editar vídeos tipo de forma mais engraçada. Porque antigamente o pessoal tipo carregava no gravava tudo, postava como estava, 40 minutos, 1 hora, vai sem cortes, sem nada. E acho que eu me consegui também um bocadinho diferenciar nessa parte, então, ou seja, eu consegui perceber que havia um caminho por ali. Ok, o que eu estou a fazer mais ninguém está a fazer aqui, pelo menos em Portugal, então vamos por este caminho. Foi aí que deu o clique.
Isso arranca, tu tiveste aqui várias fases e aí começas a ver então isto como uma coisa mais séria. Há aqui uma fase que é inegável nessa carreira, que é a parte da casa dos youtubers, não é? Que aí a coisa toma umas dimensões que ultrapassa a internet, não é? De repente vocês estão na televisão. Temos aqui 2 caminhos por onde podemos ir. Que é, como é que foi para ti viver a experiência, não é? De repente estás numa casa com amigos, outros criadores de conteúdo, tudo a ser potenciado tipo ao máximo, mas eu depois vou querer saber também o lado mais pesado, que é, de repente tu tens os olhos de um país em cima de ti. Vamos começar aqui. Isto é fixe porque depois tu vais ficar aqui com uma timeline da tua vida, estás a ver? E no final podes guardar e rever. Pelo menos é isso que eu tento fazer, percorrer aqui um bocadinho do teu caminho e perceber o que é que tu sentiste em cada uma destas fases e como é que a tua cabeça foi evoluindo ao longo disto. Como é que surge a ideia da casa dos youtubers e como é que foi de repente estares a viver a experiência? A casa dos youtubers surge, imagina, quem fez acontecer foi o Dark e o Cásio, ou seja, foram eles que efetivamente puseram mãos à obra, mas eu e o Cásio já tínhamos essa ideia. Aliás, o Cásio morava muito ao pé de mim, tipo, nós éramos literalmente, morava a 3 minutos de mim, de carro. Vocês já se conheciam antes da internet? Sim. Okay. Conhecemos-nos, aliás, eu conheci o Cásio quando estava a começar com Minecraft no canal português, ou seja, no I'm Want, que é o meu principal. Eu conheci tipo ali muito no início e correu bem e pá, nós demos o clique logo porque o Cásio também tinha uma personalidade assim extrovertida. Era introvertido em pessoa, mas nos jogos e etc super extrovertido e super com bué da graça. Então lá está, eu e o Cásio passávamos tanto tempo juntos, pá, seguimos muitos youtubers de Minecraft, tipo Captain Sparkles, Ant Venoms e assim, e havia uma coisa que se chamava Creature House, que era uma casa de Minecrafters onde eles, pá, acho que já eram amigos, mas tipo moravam juntos. Mas não era tipo o alarido, tipo, olha a nossa casa. Não, tipo, era sabido, mas nunca fizeram nada disso. E nós pensámos, foda-se, quão fixe era, tipo, termos o mesmo emprego, tipo, que na altura era tipo, caralho, partilhar esta cena de sermos youtubers e termos uma casa. É um statement do caraças e vamos criar conteúdo estúpido, parvo, para fazer, para dar e vender. Mas pronto, foi ficando por aí. Foi ideias, só que nunca se desenvolvemos. Até que eu acho que o Cásio começou a falar mais com o Dark e eles decidiram pôr mãos à obra. Tu sabias que eu não era suposto estar na casa dos youtubers? Não sabia, por acaso, essa é novidade para mim. Tu foste uma segunda opção, foi isso que aconteceu? Opa, imagina, não, o Window é que fez um esforço, porque eu acho que na altura, já não me lembro, isto já aconteceu tanta coisa ao longo do tempo que, não sei se eu e o Dark estávamos chateados ou já não falávamos tanto. E como era o Dark que estava a tratar mais ou menos tudo, eu acho que ele não tinha pensado em mim, tipo, para trazer para a casa. Mas o Window fez disse-me, não, mas pá, ele vai ser fixe, não sei o quê. E lá acabei eu por ir para a casa dos youtubers, porque senão, se calhar não estava aqui a contar esta história. Mas foi fixe e ainda bem que o Window fez essa força, porque foi uma altura incrível na minha vida. Tu chegas lá e de repente tens uma casa, vários dos maiores criadores de conteúdo da altura, e ainda hoje a maior parte deles é muito grande, e de repente tu deixas de viver no teu cantinho para estares numa casa em que 24 horas por dia há ação a acontecer. Como é que foi de repente a adaptação e tu não eram os teus vídeos, de repente tu podias estar a viver normalmente e estás a entrar no vídeo de outra pessoa que por acaso está a gravar. Exatamente. Como é que foi essa adaptação e quais é que foram as maiores dificuldades? Opa, eu acho que não houve uma grande dificuldade, pelo menos em questões de apareceres nos vídeos dos outros e estás sempre a ser gravado. Eu acho que mas aquele foco tinha que estar sempre patente. Tu deixaste de ter aqueles momentos em que podias estar tão descansado, não é? Não, isso é assim, nós tínhamos, não é bem uma regra, mas nós tínhamos um acordo que é tipo, ok, depois de todos gravarmos o vídeo do dia e o dia estar feito, vai entre aspas, fazíamos sempre uma espécie de churrasco. Normalmente era o Ronaldo responsável, era o Dark, às vezes era eu, mas era assim um churrasco que fazíamos. Então nós acabávamos sempre por ter um momento de convívio, um momento só para nós, como é óbvio, porque senão não dava. Mas sim, não digo 24/7, mas talvez 22/7. Estávamos muito melhor. Temos 2 horinhas, temos 2 horinhas. Mas era muito isso, então não foi necessariamente um choque a cena de estar a gravar, mas repartir casa
com mais 6 outros egos, porque a verdade é que são egos, estás a ver? Tipo, cada um tem o seu canal, cada um tem a sua personalidade, tem a sua visão, tem a sua forma de fazer as coisas. Pá, completamente. Mano, era muita personalidade em choque, estás a ver? E houve stress, houve dramas, claro. Nós não passámos isso nos vídeos porque não era o objetivo. O objetivo era entreter a malta. Claro, não é como hoje, sem querer mandar bocas, mas um bocado tipo, hoje tipo, o pessoal vive dos dramas, nós ali tipo, queríamos evitar isso porque sabíamos que isso não era um conteúdo que fazia bem às pessoas. Tipo, claro que não estou a dizer que o conteúdo fazia bem às pessoas também na altura do chão é lava, não faz bem a ninguém, mas é inofensivo, é conteúdo que não faz mal a ninguém, é só para distrair. E não era a imagem que vocês queriam passar, não é? Exato. Pois, porque de repente tu tens criadores tão grandes que é isso, é a visão e puxar cada um para o seu lado, acredito que nem sempre tenha sido tão fácil. Aí Exatamente. tu tens quebra-se aquela barreira, também muito por causa do Ronaldo na altura, que é de repente vocês têm acesso ao boom do público brasileiro. Yeah. Como é que vocês de repente veem os números a disparar? Porque, pá, independentemente de tudo, estamos a falar de um público de 220 milhões que em comparação com os nossos 10 milhões de cá é uma enormidade. Claro. Como é que foi serem recebidos pela comunidade brasileira e como é que eles receberam o vosso conteúdo? Como é que foi de repente ver assim os números a dispararem de maneira... Eu acho que nós celebrámos, nós foi tipo, caralho, tipo, é isto, estás a ver, conseguimos, é tipo, we made it. Devo salientar que o Dark também já tinha público brasileiro porque ele fez uma, não sei se lembras da trend da faca quente. Sim. O pessoal aquecia a faca, Sim. o Dark conseguiu, o Dark já foi o primeiro, para além de Feromonas e Casio, o Dark foi quem conseguiu realmente quebrar a barreira entre Portugal e Brasil e conseguir entrar mesmo lá para dentro. Depois juntou-se o Ronaldo, porquê? Porque o Ronaldo já tinha estado com ele no Porto, que ele uma vez tinha vindo cá, e eu acho que não me quero enganar, mas acho que fui eu que sugeri o Ronaldo vir para a casa porque ele estava a morar no Porto e eu gostava bem do Ronaldo. Sempre nos demos muito bem o Ronaldo, sempre foi uma ligação mesmo tipo quase de irmão, estás a ver? E eu chamei-o, mas não foi com a intenção de trazer público. Eu fui tipo, não, o Ronaldo está aqui, anda bacana, estás a ver? É uma pessoa que vai acrescentar à casa porque faz um conteúdo diferente de todos nós. Tipo, é animação, é muito mais artística. Então, tipo, acho que também é um bom elemento para nos inspirar, para falarmos e tudo. Mas pronto, para responder a tua pergunta, eu não o conheço, mas ele parece mesmo muito boa onda. Ele parece ser uma pessoa muito fixe de estar. Sem dúvida, man. Muito bom coração. E apesar dele já terem furado o público, que era daí que vinha a questão anterior, o Dark e o Casio, Feromonas, que não estava no projeto, mas ali sim. Acredito que vocês passaram a ter esse público de forma consistente, não é? Porque eles assistiam a casa. É isso. O pessoal começou a consumir de forma diferente porque... Opa, não sei explicar como é que isso aconteceu bem. Eu acho que foi porque foi o primeiro projeto da língua portuguesa onde youtubers se juntaram e fizeram uma casa. Porque não há... Ok, tens o Ronaldo que pode ser uma porta de entrada, tens o Dark que também já tinha esse público, mas eu acredito que foi... Isso também teve importância porque deu a conhecer a cena da casa, mas a verdade é que como foi a primeira casa assim a ter um grande impacto da língua portuguesa, acabou por também ter esse boost. Então, opa, no início foi do género, wow, de onde é que vem isto? Eu lembro-me que postava um vídeo, eu lembro-me bué da bem, porque eu tinha as minhas métricas. Então imagina, para saber se um vídeo vai correr bem ou mal, na primeira meia hora, se o vídeo não pegar 100 mil views na primeira meia hora, o vídeo ia correr mal, na minha cabeça, estás a ver, nas minhas métricas. Claro que não, era só filmes. Mas vê lá, em meia hora ter 100 mil visualizações é absurdo, estás a ver? Tipo, é estúpido, tipo, como assim? O que é que se está a passar? Então... e lá está, isso depois então chama essa atenção toda. Tu sentes que essa ponte de alguma maneira acabou por agora se perder um bocado, ou tu achas que o público brasileiro ainda continua a assistir? Perdeu-se, porque nós tínhamos uma coisa que nós falávamos ativamente, que é, ok malta, nós para também estarmos presentes no mercado brasileiro temos que falar de uma forma que eles nos consigam compreender, porque eles têm dificuldade em entender quando falamos muito rápido. Então se tu conseguires ter uma dicção, não precisas tu podes continuar a falar muito rápido, mas se tiveres uma dicção que dê para seguir uma linha, eles conseguem perceber. Então eu sinto que como hoje em dia tu já não tens os youtubers já não têm esse cuidado, o pessoal fala como lhes apetece, falam rápido, usam os seus calões, usam a sua cena toda, torna-se mais difícil entrar no mercado brasileiro
Porque o pessoal entra, pensa assim, o brasileiro comum entra, tipo, ok, deixa-me ver. Ih, não percebo Não caralho. percebo. Esquece, vamos embora. Yeah. Enquanto que se tu estiveres a falar um bocadinho mais assim e ele estiver a entender o que tu estás a dizer, é mais amigável, vamos pôr. Yeah. Outra vertente dessa altura foi então o que nós estávamos a falar há bocadinho, de repente isto abrir uns olhos, um país inteiro sobre ti, não só os olhos da internet. Yeah. Tu sentiste essa pressão? Ou tu já sentias, como já tinhas números bons, já eras um criador muito grande na altura, tu já sentias essa pressão antes da casa? Ou achas que foi o ponto de viragem? Eu vou-te ser sincero, eu acho que eu só comecei a sentir pressão quando me disseram, quando começaram a perguntar se eu sentia pressão, porque para mim É sempre sério? foi. Porque sempre foi muito uma brincadeira, sempre foi tipo, olha, a bué da malta a curtir, opá, isto é o meu emprego, incrível, e nunca vi como. Eu até disse isto num vídeo que eventualmente há de sair com outra pessoa, em que eu nunca. Como é que eu te posso dizer? Eu nunca assumi essa exposição, ou seja, na minha cabeça eu prefiro não assumir e não é fingir que não existe, mas eu não gosto de pensar que estou exposto e que estou não sei o quê, porque sinto que isso cria algo que me vai deixar de fazer de ser eu próprio, ou seja, deixo de ser eu próprio porque começo a pensar, e se eu fizer isto desta forma, vão ver isto desta forma e vão ver aquilo daquela forma e etc. Mais vale cortar, estás a ver, e tipo, ok, isto não existe, esta exposição, esta fama, esta não sei o quê, não existe, eu vou manter fiel a mim mesmo, vou cometer os erros que cometer, vou fazer tudo, mas ao menos sei que fui eu e não fui um personagem que as pessoas, estás a ver? Então eu vou-te tentar virar a questão ao contrário, que é, tu não assumiste ou não olhaste para essa pressão sobre ti, mas por outro lado os teus números também te dão uma responsabilidade muito grande, que é de repente tu sabes Certo. que todos os dias estás a comunicar para uma data de pessoas e que a tua influência e a tua conversa ou as tuas opiniões acabam por criar impacto nessas pessoas e influenciar a vida dessas pessoas. Isso mesmo. Como é que tu consegues gerir isto? Ok, eu não quero assumir a fama, mas eu sei que tu és um gajo que sente essa responsabilidade. Muitas das boas ideias e do que tu tentas transmitir às pessoas está muito baseado nisso também, de ser a mensagem boa que tu queres passar. Sim. Isso sempre foi o objetivo. Isso sim. Como é que tu fazes este balanço? Então tu não queres assumir que os muitos números te dão pressão, mas depois tu tens essa responsabilidade que, estou a falar para muita gente. Como é que tu fazes essa gestão na tua cabeça? Porque eu acho que sempre, ou seja, essa responsabilidade sempre teve presente em mim já antes Desde o disto início. tudo. Ok. Desde o início, estás a ver? Ou seja, não foi uma coisa que eu, a partir de agora, sempre foi. Tipo, sempre tive os valores que os meus pais me passaram, sempre foram estes, estás a ver? Sempre foi, o ser o mais amigo do outro, não partilhar ódio, não fazer nada do género. Claro que não me ensinaram os palavrões, nem. Mas esse um gajo aprende sozinho, não é? Eu aprendi com o meu primo. O meu primo teve muito impacto nessa parte. Há sempre um primo, mano. Há sempre um primo. E há algum caso, e é sempre lixado estarmos a tentar individualizar, mas há algum caso em que tu já sentiste essa responsabilidade no sentido de alguma história ou alguma coisa que te tocou a dizer assim, eu impactei esta pessoa com o meu conteúdo? Algum caso assim específico que tu te lembres? Eu acho que acontece muito quando eu vejo, imagina, quando vejo alguém na rua e essa pessoa tem uma reação emocional, e às vezes há pessoal que treme mesmo, há pessoal que nem consegue falar. Eu acho que isso é suficiente para eu perceber, tipo, ok, não, esta pessoa, tipo, eu significo muito para esta pessoa. Então, sempre que isso acontece, o meu instinto é, tipo, tornar aquele momento o melhor momento para que fique boa na memória dessa pessoa, estás a ver? Então, acho que isso existe sempre esse impacto, sabes? Tipo, eu não gosto de dizer que tenho impacto nas pessoas, porque isso parece ser um bocado até cocky, tipo, sabes? Lamento informar-te, mas tens. Não te querendo meter pressão, não te querendo... Pois. E essas reações acho que são um exemplo disso. Eu posso partilhar contigo que, apesar de conhecer vários criadores de conteúdo, pelo menos contigo és a pessoa que eu tenho que ouvir mais reações dessas, porque é impossível andar contigo em algum sítio, a que hora for, onde for,
E efetivamente eu nunca tive a oportunidade de estar com ninguém, ou nunca vi ninguém como tu, que és mesmo muito abordado. E isto, pela tua longevidade, tem aqui uma coisa que é um diferencial, que é, tu já atravessas uma data de gerações. Tu tens um público, ou falas para malta mais nova, mas tu tens aquela malta lá de trás que hoje em dia já não é assim tão nova, que te faz, que te continua a seguir, ou pelo menos te conhece, não é? Verdade. Isto leva-me a outro caminho, que por acaso foi uma pergunta e eu acho que tu tens aqui um bocadinho para desenvolver sobre isto. Foi uma pergunta que eu te fiz no primeiro dia que te conheci, que tem a ver exatamente com isso, que é como é que isto influencia o teu dia-a-dia? Como é que tu hoje em dia, tu dizes que não tentas pensar muito nisso para as pessoas, para não deixares de ser tu. Pá, mas dá para fugir a isto? Tu, na rua, as abordagens, tu tens de ter um trabalho próprio, seja ele qual for. Como é que tu te preparas para isto? Como é que tu lidas? Olha, vou-te ser sincero, quando eu estive no meu período mais low, eu cheguei a ter agorafobia, ou seja, não conseguia sair de casa mesmo por causa disso. Ou seja, eu estava num estado lastimável, emocionalmente, psicologicamente, estava mesmo... não estava em mim e pensava ativamente mesmo nisso, do género, eu não quero sair à rua porque não quero que as pessoas me vejam assim, não sei se vou estar à altura de lhes dar uma boa interação, tenho medo que tenham um ataque de pânico, ansiedade ali no meio da rua e me descontrole e faça alguma coisa. Então eu acredito que eu não dá para escapar, estás a dizer? Nunca vai dar para escapar. Aliás, eu tenho esta tatuagem aqui, não sei se consegues, se dá para ver, espera aí. Não vai dar para ver, acho eu. Oi, consegues ver que diz trapped, tipo, okay. encurralado. É muito como eu me sentia, porque eu sentia que a fama era um fardo, era uma coisa que me impedia de poder experienciar as coisas, que me impedia de... Quero ir ali ao supermercado e quero ir na minha ouvir a minha música, não consigo. Estás a ver? Tipo, tenho que estar predisposto, porque é o meu dever, eu sinto que isto é o meu dever, tipo, tanto que os meus pais dizem-me isso, a Gabriela diz-me, tu paras sempre a falar com as pessoas, quando é assim tens que acelerar o passo, estás a ver? E tu sabes. Mas eu não consigo, tipo, parte muito de mim querer dar uma boa experiência àquela pessoa, por muito mal que eu esteja, eu tenho que sempre dar um momento especial à pessoa, porque a pessoa pode nunca mais me ver, eu quero que... Porque há aquela cena do never meet your heroes, ou nunca conheças as pessoas que admiras. Eu tenho muito medo de passar a má impressão à pessoa que supostamente gosta imenso de mim e que me acompanha, estás a ver? Eu não quero de todo dar-lhe uma má experiência. Então... Tu não queres que eles se arrependam de conhecerem o herói deles, não é? Exato. Tu queres contrariar a frase. Não é, mas entende, não é que o pessoal não vá gostar do que vê, mas tipo, toda a gente tem maus dias, estás a ver? Toda a gente tem às vezes não tens disposição para estar tipo, a sorrir, a desenvolver conversa, mas um gajo faz um esforço, já faço este esforço tipo, há muito tempo mesmo, porque não consigo escapar de ser abordado na rua, então não dá. Eu estava a falar nisso, ainda de acordo com essa tal conversa que nós tivemos, porque eu sempre olhei para ti como... Imagina, a malta olha muito para a cena de eu quero chegar lá acima, eu quero... Porque a malta vê aquela ponta do iceberg, eu quero ter aquilo que ele tem, quero fazer aquilo que ele faz. Mas eu que sou um bocado mais cagão no meio disto tudo, eu olhava sempre para o outro lado, que é, deve ser mesmo difícil, muitas vezes tu queres fazer coisas, não conseguires, tu queres... Com outra agravante, que é, pela tua longevidade, tu tens uma vida e um rastro na internet que a maior parte das pessoas não tem. Tu tens de estar muito bem contigo para viver com isso, porque toda a gente tem fases do passado que se arrepende, toda a gente tem coisas mais chatas que gostava que não tivessem sido assim, e quem tem esse rastro é muito complicado de fazer. Como é que tu trabalhaste isto para isso não ser um peso para ti? Ou é uma coisa que tu também nunca pensaste muito? Ainda trabalho. Acho que é um processo, porque estar exposto não te prepara para tudo o que pode acontecer. Tipo, tu não estás preparado para estar... Acho que nenhum ser humano está preparado para estar exposto, tanto que se tu reparares, tipo, há sempre uma grande equipa à volta do pessoal que é famoso exatamente para isso. Ele tem um psicólogo, tem um terapeuta, tem
tem tudo exatamente por causa disso. Então acho que é um trabalho, vai ser sempre um trabalho tipo infinito. Não digo, lá está, não digo infinito, mas trabalhoso. Se é que isto faz sentido. Sim, claro. Exige muito esforço e dedicação e é uma coisa de trabalho contínuo, claro que sim. Porque para lidar com isso é preciso ter uma carapaça grossa, não é? E não é fácil. Acredita que eu era, e desde sempre fui um bocado assim, até mesmo no início do YouTube, alguém fazia um comentário negativo no meu vídeo e eu lá, filha da puta, mano, porque é que estás a dizer que o meu vídeo é uma merda? Eu a defender a minha cena, pá, porque eu sou tenho muita convicção naquilo que faço. Pá, e apego-me muito. Por exemplo, eu fiz este desenho, pode estar grande a merda, mas é meu e eu tipo, pá, fui eu que fiz, pá, então eu tenho que lhe dar o devido valor porque veio de mim. Pá, não sei se isto faz sentido para quem está de fora, mas para mim é tipo. Estão a tocar em algo teu. Estão a tocar em algo teu. É isso, exatamente. Tipo, estás a defender, é como se fosse. Então, man. Não querendo depois prolongar muito mais aí, olhando assim com uma perspectiva mais de fora da tua carreira, aqui se tivéssemos que tens aquela fase em que tu decides afastar um bocado, que para te encontrar é muitas vezes o que tu referes. Nessa tua fase, o que é que tu procuraste fazer ou como é que tu encontraste para no final tu teres forças para voltar? Qual foi o trabalho que tu fizeste durante essa fase? Se não quiseres entrar em muitos detalhes, estás já à vontade. Mas posso. Pá, eu separei muito o Paulo do Ante, estás a ver? Porque eu deixei-me apanhar tanto no personagem que eu virei aquilo dos vídeos, ou seja, claro que eu nunca fui o que aparecia nos vídeos a 100%, não é? Mais uma vez, sou um ser humano, tenho emoções, não. Se bem que tudo o que a malta via era o Ante feliz a fazer as suas parvalhices e etc. E eu tentava sempre corresponder a isso. Então, por tentar sempre estar nesse estado de espírito, fiquei super frio, não zero emoções, tipo, porque na minha cabeça eu tinha que corresponder a ser o Ante. Então, para ser o Ante e ser aquilo que as pessoas estão à espera também, porque gostam de ver aquilo, eu deixei que o Paulo e as emoções do Paulo deixassem de importar e passei a dar prioridade só ao ser o Ante. O Ante. Então, o trabalho que eu fiz foi fazer essa quebra mesmo e chegar à conclusão que, calma, tu és o Ante, mas também és o Paulo. E o Paulo também tem as suas emoções, o Paulo também tem as suas ambições. O Ante, a ambição dele tipo, é rir-se, não sei o quê, se calhar crescer no YouTube. Mas o Paulo, se calhar, tem ambições de criar uma família, estás a ver? Tem ambições de ter outro tipo de experiências e conseguir dar mais tempo a desenvolver-se a si próprio, não só para os vídeos. Então esse trabalho que eu fiz, foi quase que obrigado devido a uma consequência de um erro meu, mas ainda bem, por um lado, isto não soa bem dizer, mas há males que vêm por bem, e apesar de ter sido um mal, eu acredito que foi uma grande lição para mim o que aconteceu comigo, e comigo entre aspas, ou seja, ter levado tanto na cabeça para me acordar, tipo, mano, foda-se, o que é que eu estou a fazer? Então foi uma grande wake-up call e foi um trabalho de 2 anos que me fez, foi preciso levar muitas chapadas de realidade para começar mesmo a desenvolver esse pensamento e ainda hoje tenho um bocado de struggle porque agora tenho o oposto, que é dou demasiado do Paulo e pouco do Ante. Estás a ver? É tentar encontrar esse equilíbrio, mas é difícil. Eu às vezes nos bocadinhos que nós vamos partilhando eu noto isso, eu noto a tua tentativa de equilíbrio. É fixe. Yeah. Nessa altura, eu acredito que de repente tu fazes esse trabalho e começas a ter melhorias, mas tem de haver aí aquela coragem para aquele passo de ok, vou voltar ao conteúdo depois dessa pausazinha. O que é que te deu o trigger para te dizeres ok, estou pronto para voltar a isto? Eu sinto que estava a deixar que me consumisse muito o medo e a opinião pública, tipo do género, porque eu tinha, antes de eu voltar, eu estava cheio de medo, porque eu pensei assim, foda-se, mano, a última impressão, ou seja, a última coisa que o pessoal viu de mim foi algo horrível, estás a ver? Foi algo que não correu nada bem e as pessoas ainda vão ter essa predisposição e essa imagem quanto a mim. Mas fiquei surpreso porque comecei a live, fiz uma livezinha na Twitch e tipo disse ao malta, olha, fazer uma live e a recepção foi super calorosa, foi tipo o oposto
do que eu estava à espera. Eu tinha tanta coisa na minha cabeça, tantos demónios, tipo género, vão-me mandar para o caralho, vão dizer que eu sou uma merda, mas eu vou estar ali, vou aguentar, man, porque eu tenho que conseguir superar isto. E foi o oposto e foi mesmo bom. Foi tipo, ok, espera aí, se calhar eu estava errado quanto a isto, man. Estava, sei lá, tipo, não devia pensar nas coisas assim. Então continuei a ir com esse objetivo de género, ok, calma, deixa-me desconstruir e deixa-me dar a oportunidade de novo a isto e ver se desta vez eu consigo fazer as coisas de uma forma mais ponderada e não tão de cabeça quente e não me perco de novo em tudo o que é a fama e as portas a abrirem-se e tu sentires 1001 estímulos, posso ir para ali, aquilo vai ser fixe, aquilo vai ser fixe, aquilo vai ser fixe, tipo tanta coisa. Deixa-me ser mais ponderado agora e garantir que me mantenho no caminho. Eu hoje sinto que tu és muito isso. Muitas vezes tu tentas meter um próprio travão, tu próprio forças a ser moderado, e é fixe porque consigo perceber aquilo que tu me estás a dizer pelos bocadinhos que vamos partilhar. É engraçado porque é real, isso, a cena é real. Eu quero agora puxar-te para o outro lado, que é, estamos aqui a falar do momento baixo, mas eu quero-te levar para o momento alto, que é, tu aí estavas a tentar encontrar-te e tentar perceber quem é que eras tu, etc. Mas isto era um momento down, mas tiveste alguma fase em que tu estavas tão lá no topo que tu tiveste que parar e pensar assim, uou, o que é que se passa aqui? Bem, se calhar isto já é demais, se calhar já estou aqui a passar alguns limites. Tu tiveste alguma situação assim que possas partilhar? Diz. Não, é isso que possas partilhar, porque às vezes, opa, há coisas que pronto, também não interessa partilhar, mas algum momento em que tu paraste e pensaste assim, uou, espera lá, isto aqui já... Eu acho, essa é uma pergunta de caraças, porque sim, eu tive muitos momentos lá no topo, mas eu sinto que em vez de me aperceber de wow, foi tipo, caralho, quero mais. Ou seja, foi o oposto, estás a ver? Não foi o assustar, mas foi o ok, o que é que há a seguir? Exatamente, E isso pode ser perigoso quando tu estás descontrolado, quando tu não tens, estás a ver, não tens discernimento, né? Quando tu não consegues bem separar as coisas. Então eu sinto, houve uma altura que eu estava e acho que isso se notava de certa forma pela forma como eu comunicava, deixei-me levar muito pelo ego, deixei-me levar muito pelo porque assim, quando toda a gente diz à tua volta que tu és o maior, tu és tipo, etc, tu podes ser super humilde, mas vai haver sempre ali um lado que do género, se calhar sou mesmo, se calhar tipo, se calhar até sou fodido, tipo, deixa-me lá assumir então esse papel. E quando tu te deixas quebrar, para mim isso é quebraste sob pressão, acabas por se calhar ir por um caminho que inicialmente pode parecer uau, caralho, sou mesmo do caralho, mas se acontecer uma coisinha má vai ter muito mais impacto e tu vais deixar tipo, uau, espera aí, andas assim sempre, estás a ver? Andas para cima e para baixo porque sou maior, espera, afinal não sou, não, sou, e andas ali numa luta contigo próprio, com o teu próprio ego. Houve alguma coisa então, que te fez ter consciência disso, que te deu aí um wake up, que tu... Foi eu deixei de dar tanto valor aos meus pais. Ok. Eu comecei a tomar mais os meus pais por garantidos, porque os meus pais, eu tenho muita sorte com os pais que tenho, porque eles estiveram lá em tudo, estás a ver? E quando digo lá, não é tipo fisicamente, os meus pais, todas as mudanças que eu fiz, eles estiveram lá comigo, todos os baixos, todos os altos, eles estavam sempre presentes, estás a ver? E não podia pedir por melhor família, acredita? E o facto de eu os ter tomado por garantido e tipo... Eu tinha discussões com eles, era super ingrato, era super... não tinha consideração, perdi a consideração por eles porque tomei-os por garantidos. E é bué estranho, quem conhece a relação que tu tens hoje com eles é bué estranho estar-te a ouvir dizer isso. Né? Para perceberes que eu fui mesmo por um caminho... eu tenho muito medo, eu vou-te ser sincero, eu tenho muito medo que muita da malta que tu vês hoje na internet... Não vou dizer nomes, mas tipo, muita malta que se está a deixar levar assim pela fama, pelos números, pelas views e que cada vez entra mais no personagem, etc. Seja sinal daquilo que eu também já passei e tenho algum receio que isso possa... Porque a história repete-se, não comigo, mas tipo com essa pessoa, tipo... Pode acontecer também, estás a ver? A pessoa tu estás a pensar, eu já vi este filme. Eu já vi este filme e fui eu que estava nesse filme. Exatamente, e ver esses padrões, estás a ver, é tipo, ok, é assustador. E tenho amigos que estão por esse caminho, só que como é que eu vou explicar
a uma pessoa que está no topo da sua vida, tipo, e da sua carreira, tipo, olha, cuidado, mano. A pessoa olha assim, foda-se, cuidado, porquê? Estou bem. Cuidado, como quando assim? tu próprio sabes que quando estavas naquela altura, se calhar também não irias dar ouvidos a um ante que te estaria a dizer: opá, cuidado. Exatamente, isso mesmo. Deve ser meio engraçado para essa perspectiva. Não, tipo, estás a dizer e eu estou a pensar e a absorver a cena também, porque efetivamente é tu quereres ajudar, é tu até quereres dar a chamada, mas tu saberes: opá, eu estive lá e eu não ia ouvir. Exatamente. Então o que é que eu vou fazer? Estás a ver? Opá, mais vale, olha, vai, pá, e se a pessoa cair, eu estou aqui. Pá, o mínimo que podes fazer é tipo, estás lá, tipo, olha, estás a ver, opá, eu sei como é que isso é e pronto, olha, vamos tentar fazer o melhor desta situação. A ligação com os teus pais é um ponto que eu também tinha aqui, porque eles estão constantemente presentes nos teus projetos, no apoio. Acredito que já explicaste como é que lhes passaste a ideia que era isto que tu querias fazer, que era isto que tu querias fazer a tua vida. Como é que eles tiveram sempre, ou houve alguma parte nessa fase em que as coisas estiveram mais crispadas, eles tiveram de puxar as orelhas a dizer: Paulo, atenção? Olha que apoiaram sempre. Posso dizer que nunca houve uma puxada de orelhas de... Opa, se calhar houve uma puxada de orelhas porque eu gravava vídeos tarde e os meus pais queriam dormir. Opa, e aí... Era tudo o que eu podia estar à espera de tudo, não era disto que eu estava à espera que eles puxassem as orelhas, mas ok. Fazia muito bem. Opa, eu berrava nos meus vídeos, eu era... Estava à vontade, estava em minha casa, estás a ver, foda-se, tipo, vamos, tipo, é tudo o que for. Mas por acaso não, olha, é como eu digo, quando eu digo que tive muita sorte, o meu pai interagia nos vídeos, tipo, participava nos vídeos, estás a ver? E o meu pai, ainda hoje, eu sei, o meu pai vê tudo o que eu faço. E a minha mãe também. Aliás, quando eu digo o meu pai, os meus pais no geral veem tudo, estão sempre a acompanhar tudo. Mas eu sinto que o meu pai presta mais atenção. A minha mãe vê de vez em quando, mas o meu pai, tipo, vê, eu não sei se ele vê todos os vídeos que eu posto, mas acredito que de vez em quando vai pondo um olho. Por isso, tipo, eu tive mesmo muita sorte em ter o apoio deles a toda a hora. É engraçado essa situação porque, como eu já te contei, eu trabalhei com o teu pai e de repente tínhamos o responsável de informática da nossa empresa a aparecer no YouTube sem t-shirt num vídeo contigo, e isto criava aqui algumas situações engraçadas, não é? Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Há tanto caminho para onde ir, mas a acontecer, tens isso, tens essa fase baixa, voltas, as coisas encarreiram, o ante que aparece tem que ser um ante novo, não é? É outro ante. O teu público sentiu essa mudança? Ou tu sentiste que o teu público sentiu que este ante não era aquele ante que tinha... Ainda há muita malta hoje que diz que eu já não sou o ante de antes. Ou seja, sempre foi, desde que eu voltei, há muita gente que diz que eu era melhor antes, que antigamente é que era e etc. Mas eu acho que essas pessoas estão simplesmente presas à nostalgia. Porque tiveram... Foi tão bom aquele tempo que agora tipo olham para mim e pensam: não, este gajo já não é aquilo, já não sinto. E é totalmente, pá, é normal, somos seres humanos, não é suposto, estás a ver, tipo, acharmos piada às cenas para sempre. Mas para te dizer que tipo, o pessoal notou que veio um ano diferente, veio uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais serena, melhor consigo mesmo. Mas também te posso dizer que desde que voltei até hoje, eu sinto que recuei um bocadinho ao ante que o pessoal estava habituado. Isto porque, opá, é quase como se fosse memória muscular, man. É como andar de bicicleta. Tipo, tu pegas na bicicleta, já sabes onde é que é o travão, sabes não sei o que, opá. E quando eu invoco de certa forma o ante, é difícil criar novas manobras, vamos supor. Tipo, ok, o ante é conhecido pelos palavrões, pelos arrotos, por ser um parvalhão, não sei o que. Como é que eu saio disso e consigo pôr aqui um bocadinho? A solução que eu apresentei foi tipo: olha, malta, vão-me conhecer um bocadinho mais pessoalmente e não só como o gajo que aparece nos vídeos e está aqui para vos entreter. Vão conhecer o Paulo, estás a ver? Vão conhecer a pessoa que está por trás da máscara, vamos por assim. E eu acho que isso para mim deu-me uma tranquilidade mental, que é de género, porque eu sentia que ser o ante era uma máscara, porque já não me identifica 100% com o ante. É isso, estás a ver?
Então essa renovação acaba quase por ser natural, porque se é o que tu estás a fazer agora e se é o que tu mostras agora e queres mostrar um bocadinho mais deste novo ano, deste novo Paulo, a malta que fica é a malta que gosta. Ok, Sim. faz todo o sentido. É isso. Aparece aqui neste percurso, tu que sempre tiveste que ir reinventando, porque a internet também é um bocadinho isto e não é estática, mas para além da internet aparece-te aqui a parte da música, não é? Que hoje em dia é o teu grande bebé e o teu grande investimento que vem aí para o futuro. Como é que este bichinho aparece no meio desta parafernália de coisas e nesta vida a uma velocidade alucinante? Como é que de repente já tinhas alguma ligação com música antes? Tinhas aprendido algum instrumento? Como é que aparece de repente isto aqui? Olha, o meu pai, desde que. Lá está, mais vais reparar que eu vou sempre muito aos meus pais, sempre, estás a ver? Os meus pais sempre foram muito amantes de música e eu tinha muitas dificuldades em adormecer em criança. Opa, era muito hiperativo. A minha mãe dizia que eu já tinha uma consciência muito desenvolvida para a idade que tinha, então era difícil eu conseguir. Sempre tive problemas a conseguir adormecer porque penso em muita coisa. E os meus pais levavam-me em viagens de carro com música a dar. Música dos anos 80, estás a ver? Tipo, aquela música que para mim é música quentinha, é uma música incrível e que é uma grande referência. Então eu adormecia sempre com música. Se fosse em casa, fosse no carro, os meus pais punham música a dar e eu adormecia porque me sentia tipo reconfortável. Estava bem, estás a ver? Estava confortável. Então o meu pai sempre ouviu muita música. O meu pai é um amante de música estúpido e a minha mãe, por consequência, acabou por ser também. Também, yeah. Estás a ver? Foi levada pelo meu pai. E o meu pai acho que é audiófilo que se diz. Foda-se. Não me metas aqui agora em termos complicados a esta hora. Audiófilo, acho que é isso, exatamente. Audiófilo, basicamente é uma pessoa que adora ouvir música, estás a ver? Tipo, tem mesmo prazer, um gosto gigante em ouvir música, ouvir todos os pequenos detalhes, ouvir como é que foi mixado, masterizado, o cuidado, os instrumentos. Ele tem alguma formação musical ou conhecimento? Ou é só mesmo gostar de ouvir e ouvir? Eu acho que o meu pai é sobredotado porque o meu pai faz um bocado de tudo. Ou seja, o meu pai arranja monitores, como arranja paredes, como arranja o carro, como arranja a luz, tipo, faz tudo, estás a ver? E isto vem muito porque ele é... Eu acho que o meu pai, por acaso eu nunca soube denominar, mas o meu pai é um engenheiro informático 100%. Ele trabalhava com circuitos, estás a ver? Tudo o que é circuitos e soldar as merdas e não sei o quê. Pá, então o meu pai metia-se em projetos, estás a ver? Fazia bué da cena. Para ele. Sim. Então houve um projeto que ele fez que foi construir um sistema de som de raiz. E foi isso que ele fez. E ainda hoje usa. Temos lá em casa e sempre que vamos ver um filme, é esse sistema de som que se usa para ouvir, para ver filmes, ouvir música. Aliás, eu vou testar muitas das minhas músicas lá. E opá, ele construiu, vê lá, ele fez um amplificador sozinho por ele, comprou fez ele a madeira, comprou a cena da madeira, lixou, não sei o que, pôs lá os circuitos todos. Então, o meu pai tem esse bichinho do criar também, estás a ver? E com a música é isso, quando tu dizes, ele não tem formação em música, mas tem formação em lógica, e música é muito lógica também, estás a ver? Então acaba por coincidir. Tu aí vives mais então nesse mundo rodeado de música desde de pequeno, que os teus pais te metem nisso até para te acalmar e isso, mas há aqui uma diferença grande entre o ouvir e de repente achar que se calhar quero fazer. Exatamente. Quando é que isso te aparece? Isso apareceu com a Qualquer Um Faz. Pá, não diria, ou seja, Qualquer Um Faz foi o nail in the head, estás a ver? Foi tipo a martelada. Mas apareceu que tipo, eu sempre gostei de fazer paródias. Tipo, fiz o rap do Zed de League of Legends. Fiz um rap de celebração quando cheguei aos 400 mil. Aliás, no Ante Responde havia sempre muito conteúdo musical. Portanto, a música esteve sempre presente. E quando eu experimentei, porque imagina, eu vi lá fora, na altura dos diss tracks, lembras-te dos diss tracks? Sim. Nessa altura. Eu vi tipo o pessoal a fazer diss tracks lá fora e pensei, caralho, foda-se, é bué da fixe. Tipo, fazemos um rap, manda um rap a falar merda tipo do pessoal tipo a brincar, estás a ver? E o pessoal curtiu. E sempre ouvi muito hip hop também, então na minha altura foi tipo, ok, beats da net, vamos juntar aqui uma cena, tentar escrever, ver se isto fica fixe. E pá, pegou o que pegou, estás a ver? Ou seja, foi uma construção de musical até ao Qualquer Um Faz, até que eu percebi, tipo, até na altura gravei Qualquer Um Faz com o Pablo nos estúdios Santa Catarina.
E o Pablo disse-me assim: man, tu tens jeito para isto. Um produtor dizer-me isso, tu tens jeito, man, tu tens noção da métrica, tens noção do ritmo, tu tens noção de como encaixar as sílabas no sítio, tu tens noção musical, e não só musical, mas também lírica. Então, pá, vamos fazer mais cenas. Ele disse: faz mais cenas. Portanto, ele deu-me aquele empurrãozinho, aquela credibilidade do mundo da música. Acendeu aí a luzinha. Faz mais. Exatamente, deu um empurrãozão. E epá, clicámos, fiz mais músicas com ele, o pessoal curtiu mais. Claro que nunca foi como qualquer um faz, mas houve muita gente a consumir e eu pensei, ok, se calhar a música pode ser um caminho pelo qual eu sigo, porque eu sempre tive muita ligação com a música, apesar de não dar esse realce nos vídeos. Então o clique foi dado aí. Aí nessa perspectiva, a primeira vez, então a primeira abordagem era muito mais num complemento para o conteúdo que tu fazias e não tanto como uma via Exato. alternativa. Era uma coisa diferente, basicamente. Mas hoje em dia nós vemos-te a querer investir nisso a sério, e todos os teus esforços e a junção com o Blender agora. Quando é que te aparece aqui com esta alternativa? Foi mais um desgosto com a criação de conteúdo online e a música aparece como alternativa, ou foi mais a música de repente ganhou uma importância tão grande para ti que o conteúdo, opá, se calhar vai ter que esperar um pouco? Foi em 2018 que isso aconteceu. Eu ainda estava naquela casa do Porto, tinha a minha casa antes de ir para os Upload, para o projeto dos Upload. Bateu aí porque eu tinha sempre muita gente em casa e nós fazíamos brincadeiras, tipo, metíamos um beat a dar e começávamos a fazer cenas. E eu comecei a gostar mesmo daquilo, e desenvolvi uma obsessão, eu posso dizer mesmo, desenvolvi uma obsessão com criar música, tanto que havia dias que não saía vídeo porque eu estava ali tipo a tentar fazer uma cena só de fazer música. Então desculpa, a pergunta que tu fizeste, desculpa que eu acho que estou devagar, diz-me a pergunta que fizeste. A pergunta era se tu passaste a ficar mais desgostoso com a criação de conteúdo e a música apareceu aí como fuga, ou se foi de repente a música que ganhou uma dimensão tão grande que tu ficaste tão apaixonado por este caminho que o conteúdo é que ia ter que esperar? Eu acho que foi um bocado dos dois, foi isso, estás a ver? Foi a música ganhou uma dimensão, mas eu também ganhei uma paixão, portanto foi um juntar de um equilíbrio das duas cenas. Há aqui um ponto, tu estiveste no Rock in Rio, certo? Como é que é para alguém que de repente olha para isto e gosta e quer pensar em fazer música, de repente tu estares num palco como o Rock in Rio? Eu não queria ir, mano. Não queria ir. Tipo, surgiu a oportunidade e eu assim, não, fica para a próxima. Eu ainda tenho muito que aprender, tenho que ensaiar. Quem me deu o empurrão foi o Zé. O Zé disse-me assim: puto, tu queres ser músico? E eu quero. Estás a ver esta oportunidade? E eu estou. Vais aceitá-la. Eu assim, Zé, não quero, não sei o que. Ele assim, eu vou aceitá-la por ti e tu vais ter o prazo que eles te derem. Desculpa, vais ter o prazo que eles te derem para ires ensaiar. E eu tipo, foda-se, ok Zé. Ok Zé, está-se bem, ok. Porque eu percebi, o Zé estava a ser um bom amigo, tipo, estava-me a empurrar. É uma oportunidade, o meu sonho. É uma oportunidade do caralho, não é? Mas é mesmo. Então tive que aprender, tive que contratar um road manager, tivemos que fazer ensaios, tivemos que dividir as músicas todas, preparar o espetáculo e não sei o quê. E eu fui ficando cada vez mais confiante, porque os ensaios dão-te essa confiança. Só não sabia que no Rock in Rio ia estar mesmo muita gente. Eu acho que foram, imagina, ali à frente ou seja, o pessoal que foi mesmo lá para ver estava muito à frente, mas aquilo é uma colina, então estava muita gente naquela colina. É um mar de gente, enfim. Um mar de gente, mas era pessoal que eu sentia que não queria, tipo, é de género, o Ant a cantar, mano, deixa-me lá ver o que é que este caralho. Estás a ver, tipo assim um bocado, vai-se espalhar toda, não sei o quê. Mas acabou por ser uma grande experiência. Eu ainda hoje acho que o primeiro concerto ser em frente a uma multidão tão grande quem enfrenta aquele, à partida aos outros é mais fácil, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas olha que às vezes os mais íntimos são mais difíceis, porque é pouca gente, então. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que eu olho para aquilo e penso, ok, podia estar 1000 vezes melhor, mas também olho para aquilo e penso, foda-se, tipo, consegui, correu como correu. Estás a ver? Correu como tinha que correr. Houve partes que foram boas, houve partes que foram más, mas tipo, fui lá e segui aquilo que quero fazer. Então o Rock in Rio foi um grande passo para mim, para me dar a entender que tipo, ok, eu gosto mesmo disto. Porque depois de estar em palco, olha, posso dizer, antes de entrar em palco, a minha boca estava seca, eu nem conseguia falar.
A minha boca, eu tentava abrir os lábios, colavam, mano. Assim, não dava mesmo. Mas entrei passado 10 minutos, eu não queria sair do palco. Estava a curtir tanto. Pois, acredito. Depois de tu entrares na cena, acredito que a coisa vá fluir. Acredito que seja um momento de uma pressão, tipo, fora do comum. Já tiveste algum momento na criação de conteúdo em que sentiste alguma coisa parecida? Boa pergunta, foda-se, deixa-me pensar. Tipo, essa pressão mesmo, talvez ir à televisão, não sei se isso conta. Dirias que isso conta? Claro que sim. É? Sim. Acho que ir à televisão, especialmente no 5 para a meia-noite, quando eu fui ao 5 para a meia-noite, acho que foi assim o maior programa onde eu estive na televisão. Eu estava tipo nervoso, bem nervoso, a sentir uma pressão, porque é de género. Acho que na altura o 5 para a meia-noite tinha um público de tipo 1 milhão e tal de pessoas a ver em simultâneo, ou seja, pá, qualquer merda que acontece ali estou fodido. Felizmente correu bem e porque eu lá está, para dentro pensei, é só seres tu, ser só tu próprio, opá, quem te quiser interpretar mal vai interpretar mal, mas quem entrar na tua onda e perceber onde é que tu estás a querer chegar, mano, vai perceber. Então tipo, só deixei-me ir, não prendi nada. E foi um bocado o que aconteceu no palco, ou seja, a resposta é um bocado essa, é tipo em momentos de grande pressão é deixa-te ir, man, não lutes contra porque puxes os panos e não sei o que, não, man, deixa-te ir, vai, estás a ver? Não estava à espera que fosse um momento na mídia tradicional que te desse essa pressão, sou sincero, não estava à espera da resposta. Acredito que na carreira de alguém que quer ser músico e de um músico, um palco de Rock in Rio deve ser assim uma cena fora do comum. Provavelmente tu vais querer voltar a atingir qualquer coisa do género, não é? Aquilo deve ter dado o bichinho para revisitar. Planos agora, tens aqui este universo novo que criaste com o Blunder. Como é que isto surge? Primeiro, a parceria com o Blunder. Como é que surge este teu novo companheiro? E essa amizade, porque funciona muito também nessa base, não é? Se não fosse assim, sim. Era difícil da coisa funcionar tão bem. Posso dizer, eu e o Blunder mandamos para o caralho diariamente. Portanto... Isso é ótimo, os amigos fazem isso, não é? Exatamente. Como é que surge essa química? Tu já vinhas de outro projeto também, já tinhas tido outros parceiros, mas de repente tu queres continuar a fazer música, o teu caminho é a música, e como é que tropeças aqui no Blunder, ou como é que o Blunder tropeça em ti neste caminho? Olha, foi o Zé. Imagina, eu tinha uma série no meu. Na altura andava a ver músicas, tipo, dizer, malta, mandem músicas, vamos avaliar e não sei o quê. O chat avaliava comigo. E por acaso tenho que voltar com isso. Agora estou a pensar, tenho que voltar para essa merda. Mas pronto, o Blunder disse a história que ele me conta é que tipo, olha, viu que eu estava a fazer isto, pá, decidiu mandar, tipo, olha, vou mandar aí para ver se ele vê. Às 3 da manhã. E acho que no dia seguinte eu vi, não sei se foi desse dia ou se foi no dia seguinte, já não me lembro. E epá, eu vi o clipe dele, eu vi tipo, foda-se, ok, está aqui uma boa produção, uma boa visão. O puto tem. Pá, eu chamo muito puto à malta que diz que eu chamo puto como se fosse em tom de rebaixar, mas tipo, para mim puto é como se fosse irmão, estás a ver? Tipo, estás a ver? E então, tipo, eu vejo que ele tem um talento caraças, um sotaque muito bom, porque normalmente o pessoal que canta em inglês, que é português, tem um sotaque assim duvidoso. Vejo que ele tem uma boa visão, tem uma boa sonoridade, encontrou a sua voz, tipo, é de género, ok, foda-se, este gajo está aqui um diamantezinho por polir. Curti bué. O Zé fez pressão mais uma vez, puto, vamos marcar uma sessão de estúdio com ele, mano, ele deve ter uma equipa fixe, porque foi na altura que eu me separei do Foxy e não sabia para onde ir também, estava tipo, ok, porque o Foxy tipo, nos Blue Eyes era mesmo, ele era o coração da cena, sem Foxy não existia Blue Eyes, tanto que deixaram de existir. Então tipo, quando ele disse, man, esta é uma oportunidade incrível, aproveita, se calhar tipo, vais conhecer produtores com que ele trabalha, se calhar até fazes músicas para ti também, vocês curtem bué da mesma cena, querem os dois fazer música em inglês, blá blá blá. Juntámos-nos, opá, marcámos um jantar lá no Porto, num restaurante do amigo do Zé, fomos, man, fizemos sempre o Zé, se reparares o Zé está sempre lá, o Zé foi a fada madrinha mesmo. E pronto, então fizemos uma sessão, opá, a música não ficou nada de jeito, nós não aproveitámos, mas sentimos a conexão de género. Caralho, temos as mesmas ambições, temos os mesmos objetivos, vamos explorar isso. E surge assim, opá, o projeto Wonderland foi quando eles faziam muito uma coisa que é sessões no Gerês e convidaram para uma, eu disse, pá, foda-se, bora, porque não, siga, vai ser fixe. Pá, dali saíram músicas efetivamente muito fixe e nós percebemos que tínhamos ali alguma coisinha, tipo, ok,
isto tem uma sonoridade que pode levar-nos onde nós queremos chegar, que é um público internacional. Essa era a pergunta que eu também tinha que haveria de aparecer aqui a algum momento, que é a tua visão sempre foi muito fora, sempre foi muito o internacional, também por causa do inglês, também por tudo, mas o porquê desta globalidade e não aquela escadinha tradicional que tu normalmente tens do fazer cá dentro, rebentar no público português e depois dar o salto. Tu quando pensas, e eu já desde o projeto Blue Eyes, eu sempre te ouvi falar muito desta visão de eu quero é fora, melhor, não é fora, não é isto um desprestígio para Portugal, o que eu quero dizer de todo, sim. Eu quero ser global, não só de cá. De onde é que isto surge? Isso eu acho que é porque, por exemplo, eu como youtuber, cá em Portugal, eu sinto que bati num teto, entre aspas, de género, tipo, chega a um ponto cá em Portugal em que tu já não consegues. De género, pensa, o terreno já foi todo desbravado, entre aspas, na criação de conteúdo. Claro que há sempre formas diferentes, mas para cresceres e ampliares as tuas cenas, tipo, tens que fazer as coisas de forma diferente. Estás a perceber? E lá está, eu sempre tive o bichinho do inglês, porque a minha mãe falava inglês comigo, todos os filmes que nós víamos eram em inglês, música que eu ouvia era em inglês, o inglês esteve muito presente na minha vida nos jogos, não havia tradução na altura para português, então o gajo tinha que jogar os jogos em inglês, estás a ver? Então o gajo tinha que saber. E sempre foi mesmo por isso, por sentir que, olhando, se eu olhar tipo, ok, vou-me manter cá em Portugal, mas eu Portugal já conheço, estás a ver? Já conheço Portugal, já sei, já conheço o meu país de trás para a frente, sei perfeitamente o que a casa gasta, o que a casa oferece, tudo, estás a ver? E adoro Portugal, atenção, mas olhando lá para fora e pensando, ok, mas imagina que há pessoas a ouvir a minha música na Alemanha, que anda cena, man, tipo. O pensar, tipo, está um gajo à toa a beber uma cerveja na Alemanha. No meio tipo nas montanhas a ouvir, estás a ver? Tem a sua cena, então sempre foi muito isso, sentir que, ok, será que eu me consigo conectar, ou seja, consegui-me conectar aqui com Portugal, será que eu me consigo conectar com o resto do mundo? E vem essa pergunta que me motiva muito. Não há aí um bocadinho daquela coisa de tu em Portugal sabes que a tua imagem vai estar sempre ligada ao ante? Sem dúvida. E tu sabes que se conseguires bater lá fora tem a ver com a tua música e não com o ante marca? Obrigado por me teres lembrado disso. 100%. Aqui como ante é difícil desassociar-me daquilo que já fiz, da forma como as pessoas ainda me veem. Tipo, há muita gente que ainda me aborda que nem sabe que eu faço música porque deixou de ver há imenso tempo e tipo, ainda sou o ante lá dos vídeos. Então é muito difícil e tem sido, para teres uma noção, eu já faço música. Tento fazer música, ou seja, carreira musical aqui em Portugal. Claro, sem dar concertos, sem nada, só dei um concerto na minha vida, mas ser levado a sério na música, vamos pôr assim desta forma, há cerca de 6 anos. Não, desculpa, minto. Eu comecei a fazer música tipo a sério mesmo, a tentarem, foi com a melhor ou pior. Melhor ou pior, saiu em 2000 anos. Tenho aqui à minha frente. 4 anos. Pronto, 4 anos, ok, é isso. Há 4 anos que eu estou a tentar ser levado a sério na música. Claro que ainda tenho muita coisa por fazer, só que a minha visão na música não é muito tradicional. Por exemplo, eu não concordo, nem gosto de ir àquelas entrevistazinhas de rádio, tipo, haha, então e como é que surge o nome Ante? Tipo, mano, estás a ver, tipo, parece que são entrevistas muito para encher chouriço e eu não gosto muito da mídia tradicional cá em Portugal desse aspecto porque acho que não acrescenta, mano. Não, eles não vão deep. Por exemplo, há um. Desculpa estar-me a desviar do assunto. Não, se estresse. Internet é para isto. É isso mesmo. Opa, há um entrevistador que ele chama Zane Lowe. Não sei se conhece o Zane Lowe. Não. Ele faz entrevistas para a Apple Music agora. Mas o que é que ele faz? Ele, antes de entrevistar um artista, ele vai ao backstage, fala com ele sem compromisso, dá a conhecer, marca um jantar, tenta fazer amizade com o artista para o conhecer. Meio como um bocado o que tu estás a fazer agora. Estás a ver? Isso cria logo um background diferente para na altura da conversa ser outra coisa e não aquela entrevista padrão. É isso. Por isso, são caminhos tradicionais, estás a ver? São caminhos que eu não concordo muito que existem cá em Portugal também. Então quero fazer as coisas de forma diferente e eu sei que para fazer coisas de forma diferente tem que ser lá fora porque cá em Portugal tens uma caixinha, man. Tens uma caixinha. Uma pergunta que eu não sei se é público, se podes responder ou não, que está relacionada com se já tiveste algum feedback de malta lá fora em relação ao teu trabalho. Sem dúvida. Tipo, neste momento estamos com uma label da Alemanha
que nos está a ajudar imenso, que, neste caso ajudou-nos muito com a banda desenhada, tipo, a conseguir lidar com a parte logística das coisas e que, hopefully, tipo, ou seja, espero eu, nos consiga também pôr a música a rodar lá fora, que esse é o objetivo. É do género, temos que aproveitar um bocado aqui em Portugal para dar um impulsozinho, ou seja, o pessoal apoia aqui a música, ajuda a música a ter números e a ter tração suficiente para eles conseguirem então, tipo, olha esta música que está a ter números interessantes, vamos mostrá-la agora, tipo, a países selectos. Então já temos pessoal da Alemanha a comentar, pessoal da Polónia, pessoal do Reino Unido, muita gente do Reino Unido a dar feedback, a dar bom feedback. Então toda a gente, aliás, pessoal dos Estados Unidos, eu não sei, eu acho que já falei disto uma vez, mas nós estamos com, sabes quem é a Tyla, a artista Tyla? Sim. Pronto, a Tyla, nós as primeiras 4 músicas que nós lançámos foi com o manager da Tyla. Por acaso eu acho que já tinha ouvido tu a comentares isso, não sei onde, mas eu já estava a falar disso. Ele acreditou muito no projeto na altura, ainda continua a acreditar, apesar de estarmos agora com uma label diferente. Ele continua, tipo, a dar imenso suporte e apoio, porque ele acredita mesmo no projeto, e sempre que ele mostra os nossos sons a pessoal que é próximo dele, o pessoal diz: foda-se, espera, isto é bom, estás a ver, isto aqui, isto é de onde, isto é o quê? Pá, só que tu tens um handicap, a partir do momento em que tu dizes que és português, o mundo está-se a cagar para ti, man. Sério? É uma infelicidade. É assim, no mundo da música, pelo menos, se tu disseres que é um artista português, tá bem, ok. É um mercado pequeno, não estamos interessados. Estás a entender? Mas imagina, tu de repente vês grandes artistas porto-riquenhos e mesmo assim de países mais pequenos, mas se calhar num estilo de música diferente e conseguem furar de outra maneira, até porque se calhar a comunidade hispânica acaba por ter muita. Exatamente. É isso mesmo. Tu, como com sotaque português de Portugal, tu não chegas a lado nenhum, man. Não chegas, não dá, porque, por exemplo, tu tens um grande exemplo neste momento, tipo, sei lá, olha, o Wet Bad Gang. Eles conseguem transcender Portugal porquê? Porque têm comunidades noutros países, estás a ver, que se calhar, tipo, o dialecto identificam-se mais, estás a ver, enquanto que o nosso dialecto português é muito mais europeu, né? O pessoal não se identifica tanto. Claro que tens artistas que conseguem furar um bocadinho a bolha. Eu acho que a Bárbara, tipo, consegue. Eu estava a tentar procurar aqui exemplos, mas depois tu vês aqueles grandes exemplos que conseguiram um sucesso muito grande internacional, depois acabam por ser de nichos muito específicos, tipo a Marisa, Fado, com coisas mais tradicionais, assim. Moonspell, ok, metal. Foi com metal, Amaro, olha, por exemplo, Amaro também conseguiu ter o seu. Lá está, porque ela também foi inteligente. Ela foi por formar lá e também ela fez muita escola lá e o crescimento dela acabou já por ser mais lá fora do que de cá. Ok, é uma visão interessante. Não sabia que tu sentias isso, mas efetivamente tu olhas para os artistas que vão. Eu estava aqui a tentar lembrar-me de vários nomes que foram rebentando, não sendo dos Estados Unidos, não sendo assim de país grande, mas depois fez-me aquele clique aqui na cabeça de são hispânicos e a comunidade hispânica nos Estados Unidos é enorme. Esquece. Qual é que tu achas que vai. O Zé, tu costuma estar aí. Estamos sempre a falar mal de ti. Estamos a falar merdas, já sabes, isso é. Qual é que é aí o próximo grande milestone que tu esperas atingir com isto que está aí à porta ou que tu possas revelar? É assim, Projeto Wonderland, 100%. Tipo, é o que nós queremos que fure, e pode ser através de várias vertentes. Por exemplo, pode ser através da vertente da história da banda desenhada, que ganha uma adaptação para a animação e conseguimos furar o mercado do streaming, por exemplo, na Netflix, Hulu, outra plataforma que queira investir também. Temos a vertente, talvez, isto é meio que não é spoiler, mas também não é um facto, é tipo um jogo, a possibilidade de haver um jogo mesmo de Wonderland feito de raiz, que está a ser falado e discutido, e é uma possibilidade 100%. Agora, quando é a pergunta. Há a possibilidade, lá está, da música em si ser promovida de uma forma que se calhar até quebra mercados. Tens a possibilidade de deixa-me pensar mais, de ser diferente na forma como fazes os concertos, que é uma coisa que nós estamos a pensar também, porque eu penso assim, nós temos a oportunidade para fazer algo diferente na música, que é muito difícil, porque a música já foi inventada, reinventada, reciclada. Mas tu vieres com o approach certo e do género, eu só faço se for diferente e eu sentir que estou a acrescentar alguma coisa à indústria onde estou a entrar, vale a pena. Se for assim, vale a pena. E nós estamos a pensar, temos algumas ideias de concertos de forma diferente. Aliás, eu fui agora ao concerto de 21 Pilots lá em Madrid e também
tirei coisas para mim, estás a dizer, olha, isto era bué da fixe fazer com a malta e não sei o quê. Pá, eles estão num nível completamente diferente. Então, o próximo objetivo grande é internacionalizar isto de uma forma e marcar a sério. Ou seja, não é tipo, a música viralizou. Não. Estás a ver? Tipo, não. Tipo, não é só a questão da música, é tudo está interligado. E sem falar, discutir a possibilidade que queremos muito. Neste caso acho que sou mais eu que quero, mas acho que o arrasto da malta também, que um dos sons seja escolhido para estar tipo, ou em Arcane ou em algum soundtrack de League of Legends, de algum jogo, de algum filme. De alguma forma conseguirmos levar o nosso produto, que não é produto, é o nosso coração, mas acaba por ser nesta indústria é um produto, não é? Porque é assim que funciona. Levá-lo mesmo tipo, e deixá-lo viver. Isso aí é um pouco tu queres fechar quase o ciclo das tuas duas carreiras, a tua música e o gaming, exatamente. E conseguires conciliar isso. Os próximos passos então são esses. E concertos, pá? Quando é que a malta não te puxa sempre as orelhas de pá, estás na música há tanto tempo? Sempre. A malta quer sempre ver ao vivo, quer sempre puxar. Como é que tu levas essa pressão? E se essa pressão algum dia vai ter frutos, pelo menos num futuro próximo? Não, eu levo, mano, porque eu já estou a prometer uma tour há muito tempo e nós finalmente vamos fazer o nosso primeiro concerto oficial do Wonderland. Ainda não sabemos quando, mas vai ter que ser este ano, porque nós garantimos, tipo, dissemos, este ano vamos ter que dar este concerto pelo menos. Uma tour, demora mais tempo, era incrível termos conseguido fazer este ano, mas também é este ano que sai o álbum, então temos que ensaiar e temos que também dar tempo para o pessoal ouvir e interiorizar o álbum. Então, talvez este ano possa haver uma tour ou uma mini tour ou alguns concertos por aí, mas um pelo menos está garantido. Só que eu vou-te ser sincero, lá está, eu quero fazer eu quero dar concertos, mas eu não quero dar concertos, o típico concerto onde estamos lá com uma banda, temos o fumo, o fogo, não sei o quê, porque eu acho que isso aí é o que todos os artistas fazem. Todos os artistas tipo, vão para um palco com o microfone na mão, dão o seu melhor e estão incríveis. Atenção, não estou a desdenhar o talento que é necessário para estar no palco a fazer as coisas. Estou só a dizer que, de um ponto de vista de alguém que quer fazer as coisas de uma forma mais criativa, não me apela os concertos da forma tradicional. Então eu estou a procurar por outras formas de dar concertos e do concerto não ser só um concerto, mas uma experiência tanto visual como de olfato, ou seja, ter mesmo uma full experiência e ir com essa experiência, em vez de chamar o Wonderland Concert, chamar Wonderland Experience, estás a ver? E ser um bocado, em vez de ser o Wonderland Tour, é o Wonderland Experience. E aí o pessoal vai para ter uma experiência musical, mas não só musical. E eu acho que isso aí complementaria o objetivo que eu tenho, lá está, como tu dizes, do gaming e não sei o quê. Seria tipo mais nessa onda. Por isso é que os concertos estão a demorar, porque não me puxa o concerto tradicional. Estás a ver? Eu olho para ti e noto que tu tentas sempre entregar o melhor e estás a querer ser perfeccionista. Tu não sentes que às vezes se calhar estás a querer fazer demais quando as pessoas queriam que tu entregasses algo? É que muitas vezes é aquela história do mais vale feito do que perfeito, e eu estou-te a ver numa incessante procura do produto, lá está, estamos a chamar produto outra vez, mas do produto perfeito para entregar, e isto não te pode estar aqui a atrasar o processo? Pode, e causa frustração não só para mim como para os restantes participantes do projeto, porque eles também querem começar a dar concertos, estão com aquela fome, estão com aquela sede, e eu não posso pensar só em mim. Mas por outro lado também não posso deixar que o pessoal se deixe levar tanto pelas emoções do que quer fazer agora e não pensar num futuro. Estás a ver? Ou seja, eu percebo o que tu dizes quando estou a tentar ser demasiado... Olha, o Vlander está a concordar, mas estava a dizer, eu acredito que nós já estamos nisto, e o Vlander sabe, nós já estamos nisto há um ano, e há um ano que estamos tipo prontíssimos para entregar, estás a ver? Mas eu acredito mesmo, eu tenho esta convicção que ninguém me consegue tirar, que é, por que não começarmos com o projeto tipo, já a partir esta merda toda, estás a ver? Em vez de... Queres tipo, aquele primeiro impacto que seja mesmo um impacto, ok, estou aqui. Exatamente, porque acredito que se tiver esse impacto do estou aqui, é um tiro, estás a ver? É tipo, ok, boom, vamos, tipo, ok, aconteceu, vamos. Enquanto que se for tipo devagarinho, também acontece 100%, e às vezes
tu estás assim a subir e dás um pico também. Tipo, não é, as coisas não funcionam de forma como nós achamos. Mas é a tua visão, não é? A visão é o que tu acreditas. É isso, e eu acredito mesmo no potencial deste projeto como algo que transcende. Eu digo que isto é a Marvel da música. Estás a ver? Eu digo que o Wonderland é a Marvel da música, porque, opá, não querendo dar spoiler, mas pronto, falando um bocadinho da ideia do projeto, é nós envolvermos outros artistas no projeto, não ser só eu e o Blunder. Por exemplo, às vezes há uma música que eu faço eu sozinho, há uma música que faz o Blunder sozinho, há uma música que o Blunder não entra, ou várias músicas que o Blunder não entra, e entra outro artista. Por exemplo, vamos supor, conseguia com o Post Malone, né? Imagina que tinha um feat com o Post Malone. O Post Malone entra no universo do Wonderland, e a partir do momento em que ele entra no universo do Wonderland com o feat na música dele, já faz parte da BD, já aparece na BD também, no próximo capítulo ou no próximo episódio. Já existe uma história, um enredo à volta dele. Se houver uma adaptação de animação, o Post Malone também entra. Ou seja, não é só um projeto, não é só uma. Não é só a música. Nós não somos uma banda, isto é um projeto onde dois artistas se juntaram e fizeram um projeto. Isto não é uma banda, é um projeto. Cada um tem a sua identidade, mas Wonderland vive sem o anti-Blunder. Estás a ver? O Wonderland vive sozinho. E depois a malta, ao entrar, quase que entra no universo e em todas as dimensões que tu queres para o universo, seja da banda desenhada. Exatamente. Mas isso é uma cena megalómana, meu. O que tu estás isso é um projeto assim com uma dimensão que é mesmo preciso acreditar, e é fixe que haja alguém com essa ambição. Mas tu sabes que tens aí um desafio. Sei, cuidado. 100%. E não é só esse desafio, é o desafio de tentar explicar isso a quem está comigo também. Porque, por exemplo, o Blunder e o resto da malta, é normal haver frustração. É normal, tipo, eles sentirem, mas porquê é que isto não está a andar, entre aspas? Eu digo, amigo, isto para mim já não está a andar há 4 anos também. Estás a ver? Tipo, se tiveres esta ambição, qualquer passo que pareça grande não é grande. É um passo pequeniníssimo, tendo em conta onde queres chegar. Então, celebra esses pequeniníssimos passos, mas tipo, não acredita que está a andar, parece que está a andar devagar, porque a ambição é mesmo grande. Eu que te vou acompanhando, eu que te vou acompanhando, nem eu tinha a noção. Agora, se calhar, ao estar a conversar contigo e ao pôr isto tudo numa conversa aqui concentrada, é que eu ganhei aqui um bocado de dimensão de onde é que isto pode ir e onde é que tu queres chegar. Olha, muita força nisso. Obrigado, cá estaremos a acompanhar. Cortando aqui também para te deixar ir embora, que já está longo e eu não te quero roubar muito mais tempo. Havia só aqui um tópico que eu não consegui meter aqui na nossa conversa, que tem a ver com o desporto, que tem a ver com o halterofilismo. Que é outra das tuas paixões que de repente te aparece aí. Do nada. E de repente temos o Ante a partilhar stories e no ginásio a carregar peso. Eu sei mais ou menos como é que a história começou. Mas como é que isto de repente aparece na tua vida? Tu não tinhas assim grandes ligações, não tinhas nenhumas ligações a este tipo de desporto. Como é que isto aparece na tua vida? Mais uma vez, o Zé. O Zé ali a dizer e a incentivar para fazer exercício, porque assim, o Zé também me apanhou nessa fase má, entre aspas, da minha vida, de transição, tipo de voltar a expor-me. E o Zé disse: pá, isto vai-te fazer bem, vais conhecer pessoas, vais interagir e vens comigo e treinas comigo e estou lá para ti, etc. E o Zé também teve o Zé e o Jorge, sabes que é o Jorge? Sim, Jorginho. Também tiveram lá muito para mim nesse início e incentivaram-me bastante. Para não falar de que houve outra malta pela qual eu também não dou o crédito suficiente, que é o pessoal da agora esqueci-me do nome do desporto, mas é CrossFit? Calistenia, desculpa. Da calistenia, sério? O pessoal da quando eu estava a perder peso a primeira vez, esse pessoal da calistenia metia-me a fazer coisinhas que eu até gostava, só que pronto, estava mais fora de forma, então não tinha tanto coisa. Isso desenvolveu-se para depois eu começar a treinar com um treinador chamado Artur Sayal, que na altura ele chegou a ser campeão de CrossFit, espero não estar errado, de alguma coisa. Eu sei que ele tinha muito bom renome no CrossFit. E começou-me a treinar, viu que eu tinha potencial. Entretanto, eu deixei também porque mudei-me de Lisboa para Aveiro, e foi aí que o Zé me deu, etc.
Então o bichinho nasce quando eu comecei a tentar perder peso a primeira vez, mas só comecei a desenvolvê-lo mesmo com o Zé e a partir daí, opá, posso dizer que foi um salto quando eu percebi que eu conseguia ser bom em alguma coisa de desporto, porque eu nunca fui muito bom em nada de desporto. Pá, tentei jogar futebol, opá, era sempre muito mais corpo do que talento nos pés, tipo, ia contra as pessoas, era isso. Ia contra os gajos e pronto. Alguém dizer, o Ante, o objetivo do futebol não é bem este. A bola está nos pés. Puseram-me no rugby, eu fui para o rugby e comecei a fazer cenas lá também, mas só jogava com os séniores porque não havia pessoal da minha idade, então eu jogava com um pessoal muito mais velho que eu, mas tinha a estrutura para jogar com eles, então tipo, estava tudo ok. Mas eu fiz muito desporto e nunca fui bom nenhum. Fiz basquete, hockey, handball, natação, rugby, futebol, ténis. Pá, fiz tudo, estás a ver? Tipo, o meu pai punha-me em tudo porque o meu pai sempre foi muito promotor do desporto. E também surge porquê? Porque o meu pai também, mais uma vez, fazia desporto em casa. Ele construiu a própria rack dele com merdas de madeira e o caralho. Ele a fazer a rack dele, estás a ver? E pedia-me para lhe dar spot. E eu dava-lhe spot. E eu tipo pensava, foda-se, o Cote é rijo, mano. Foda-se, grande cena. Estás a ver? Tipo, caralho. E sempre tive assim essa admiração também porque vi o meu pai a fazer. Então surge por aí. Oh, pai, quando eu comecei a levantar cargas e o meu PT, que é o Ricardo Paixão, ele começou a dizer tipo, peraí mano, tu tens muito potencial para ser um powerlifter. E eu tipo, o que é isso? Foda-se, que é essa merda, powerlifter? Pá, ele teve-me a explicar, é uma demonstração de força em três exercícios diferentes, né? Que é o spin, o squat e o deadlift. Vamos tentar puxar aqui por ti. Opá, foquei muito no deadlift e comecei a ter resultados que ele disse, pá, como é que tu... Tipo, ele diz sempre, tu não paras de subir. Normalmente uma pessoa que treina como tu treinas, eventualmente tinha que parar em algum lado. Tu não paras, tu tipo sobes e tipo, por muito que seja, sobes de 5 em 5 kg, estás a subir, tipo, nunca é... Olha, se é tão jarda. Se eu tomasse jarda, estava tipo 40 mil vezes mais. Este é um animal. Eu só tenho a dizer que o Zé é um animal. Esqueçam o Zé, ignorem o Zé antes de eu lhe dar ban, por favor. Caralho. E tu começaste a ver os resultados e esses resultados foram o teu estímulo para tu... Porque quando tu tentas fazer algo e o resultado não sai, acabas por ter frustração e desistir. Tu achas que foi pela primeira vez tu teres resultados que te ajudou? 100%. Foi ver que o esforço que eu estava a pôr estava a ter fruto, estava a ter resultado. É de género, ok, porque tu não vais deixar de regar uma árvore que está a crescer, né? Certo. Então foi um bocado esse pensamento. Foi tipo, ok, eu sou bom nisto, continuo a subir, continuo a ter o apoio dos meus amigos, tenho apoio não só dos meus amigos, mas agora também da minha comunidade que me viu a fazer disso. Força, o Ante vai. Tipo, man, ok, isto é fixe, estou a sentir a adrenalina. E depois comecei a estudar melhor sobre... Pá, muita malta do powerlifting acaba por ir para strongman porque os exercícios que tu fazes acabas por utilizar. Oi, espera. Desculpa. Acabas por utilizar. Que podia bem ser o Zé para querer entrar de repente em stream para dizer as neiras. Foi o telemóvel da Gabi que ela esqueceu-se aqui, coitada. Deve estar ali, nem sei se já adormeceu ou não. Mas pronto, opa, basicamente é isso. Surgiu-se e agora. Quais é que são? Tu estás a fazer isso mais para ti, estás a continuar a subir, mas podemos ver aí o Ante numa competiçãozita? Isso pode acontecer? Talvez ainda este ano. Eu estou-me a preparar. Eu não me estou a preparar porque imagina, olha, eu não tenho um nutricionista, não tenho agora, oficialmente uma fisioterapeuta que me vê as coisas, eu estou mesmo todo doído. Dá-te um jeitaço, puto. Não descuides nisso, não descuides nisso. Isso é até para prevenir, estás a ver? Até para, não é só para resolver o que já está feito, mas para prevenir. E quero começar a... Ana. E quero começar a ver se isto... Se há caminho aqui. Porque imagina, cá em Portugal... A cultura do strongman / powerlifter não é muito desenvolvida. Tipo, existe, mas em comparação ao que pode vir a ser, não é mal. A malta opta sempre muito mais pelo fisiculturismo. Estás a ver? Vai muito a parte mais estética provavelmente estética, chama mais atenção. Exatamente, não tanto a parte da força, mas é mais o estético. Já conviveste ou já trocaste ideias com alguém da modalidade?
Powerlifting, já troquei ideias com não alguém que praticou em competição, mas que faz também. E opá, efetivamente dizem que para o tempo que eu treino e as coisas que eu faço, tipo, é muito bom sinal, estás a ver? Tipo, ou seja, também é mais uma força que dão. Mas um dos projetos que eu tenho com o Zé, que não vou falar, mas que me apetece estar na cabeça ao Zé, porque sabes como é que é o Zé. O Zé tem sempre boas ideias, mas depois nunca desenvolve nenhuma. Né? Isso é o meu problema com o Zé. O Zé vai fazer tudo e depois... Não faz um caralho. Eventualmente acaba por acontecer. Sim. Acaba por acontecer. Agora, prazo, esquece. Não dá. Não dá. É esquecer. Jesus. Tens um projeto com o Zé que está parado. Agora vai começar a justificar, queres ver? Já está a disparar. Ideias tem, a maior parte delas ele até consegue concretizar. Opa, mas a timeline dele é quando Deus quiser. Data. O Zé tipo, data, tu be announced. Lembra-se. O gajo lembra-se um dia. Olha, lembras-te daquela merda que eu te falei há 1 ano e meio atrás? É amanhã. É amanhã. Puto, isto acontece-me bué de vezes. Olha, não sei o quê, não temos estúdio, o podcast. Olha, amanhã temos podcast. E eu assim, Zé, mas tipo, nós andamos a falar disto há meses e tu não me disseste. Percebo perfeitamente. Acho que vai ser o teu primeiro contacto quando tu decidires ir a uma competição. E eu acho que isso te vai mudar a chave. Sentes? Sim. Tipo, quando mudar a chave, tipo, no o que é que sentido de tu pela primeira vez vais sentir aquela adrenalina da competição, né? Sim. E vais perceber o nível em que tu estás em relação a quem efetivamente pratica. 100%. Estás a ver? 100%. E eu acho que isso ainda vai ser um estímulo maior para ti, porque tu vais ver, também acho que sim. Porque vais estar a ver ao teu lado, malta a fazer resultados e pelo que eu vou conhecendo de ti, tu vais dizer assim, man, a malta consegue fazer isto, eu quero fazer isto. Eu também sou capaz. Se alguém consegue, tipo, eu também vou conseguir. Eu acho que vai ser um ponto de viragem para ti, de viragem no sentido de afirmação, estás a ver? Quando isso acontecer. Eu quero muito, sabes que eu quero muito ir a essa competição mesmo para me ambientar e para tipo, eu nem vou. O objetivo não é resultado nessa. Não é resultado. É experiência, é ver mais malta, até quem sabe, tipo, conhecer mais malta e começar a criar uma comunidade mais forte, começar a dar mais voz e mais exposição a este desporto, porque eu acho que é um desporto que pode ter muita audiência, estás a ver? Tipo, e não só audiência, mas mesmo mais pessoas, porque eu sinto que, e desculpa estar-me a alongar, mas eu sinto que muita gente vai para o fisiculturismo porque se calhar também não tem tanta noção que existe este outro lado da força, estás a ver? Olha, eu vou dar agora um exemplo, eu não sei se tu estás a par, já viste alguma coisa do Bitelo, do brasileiro? Sim. Ele é o exemplo claro disso. As marcas de... Pá, e agora vamos estar aqui a falar de uma coisa que somos nós dois na conversa. Estás a ver? A malta do chat vai estar a cagar para o que a gente vai estar a dizer, porque isto é outra conversa à parte. Mas ele entrou na marca, na Growth, que é uma marca de suplementos, que claramente era dominada por bodybuilding, fisiculturismo. E viram aquele potencial nele. Epá, e ele também bateu uma data de recordes e isso ajudou logo, bué, estás a ver? Claro. Mas aquela anomalia, né? Mas pronto. A rampa dele foi tão mais inclinada que a dos outros que de repente ele transcendeu a parte do bodybuilding e daquele mercado, e é ele que está a firmar os maiores contratos com empresas, está a aparecer nos canais de televisão de mídia tradicional. As cenas as transmissões das competições, pá, era uma coisa super rudimentar, só para um nicho. De repente estão a ter grandes coberturas por causa dele, e eu acho que a comunidade é capaz de te abraçar. Pá, provavelmente tu não vais gostar tanto da situação de ok, é por ser Joante, pá, mas é o fardo que tu carregas. É isso, isso vai ser sempre. Mas eu acho mesmo que tanto para ti vai ser a mudança de chave, como para a modalidade pode ser uma mudança de chave em Portugal, percebes? Isso era incrível. Imagina, se eu conseguir de alguma forma ter impacto no desporto cá em Portugal, foda-se, é um objetivo, tipo, ficaria orgulhoso de ter tido um impacto positivo no desporto cá em Portugal, era uma grande conquista. Puta, olha, não te vou tirar mais tempo, muito obrigado por este bocadinho que tu dispensaste aqui. Temos só aqui 2 rubricazinhas curtinhas finais. Eu contigo tenho o mesmo problema com o Move, que é como eu vos acompanho há tanto tempo. Isto nós tínhamos aqui conversa para... Pá, eu adoro conversar e ter estas oportunidades. Para mim o podcast é quase uma desculpa para eu poder estar a conversar com vocês, estás a ver?
E tinha aqui para muito mais, mas fica para uma próxima, noutra realidade. Vou-te só deixar aqui, a primeira rúbrica que nós temos é tu deixares 2 nomes que gostavas de ver aqui neste tipo de conversa. Não significa nenhum tipo de compromisso, não significa nada, mas assim, olha, há aqui estas 2 pessoas não costumam falar muito, não costumam ter este tipo de abordagem e eu acho que as pessoas precisavam de as conhecer melhor. Dá-me 2 nomes. Ok, foda-se, olha, ganda... Caralho. Opa, olha, acho que 100% o Rick, acho que era muito fixe. Estás a ver, tipo, tens uma conversa assim com o Rick, porque eu acho que o Rick também não dá muitas entrevistas. Aliás, o Rick, acho que nunca vi o Rick a dar assim uma grande entrevista. Estás a ver, tipo, ele também, não sei se ele tem algum receio de se expor, porque é um bocado como eu, tipo, sei lá, o que é que o pessoal vai dizer, depois inventa merdas, dá drama e não sei o quê. Acho que o Rick era uma boa adição. E deixa-me pensar assim em mais alguém. Pá, acho que imagina, o Blunder também era muito fixe. O trazeres aqui o Blunder era fixe porque o Blunder tem uma personalidade. Ele é muito introvertido e acho que, mas tem um mundo inteiro também lá dentro que acho que era fixe o pessoal conhecer. Portanto, diria ao Rick e o Blunder, acho que era. Yeah. Pá, com o Blunder a gente agora já consegue meter a cunha, até porque ele estava aí no chat daqui a pouco. Mais fácil. Olha, peraí, o pessoal está a dizer em meninas, opa, se eu puder dar uma honorable mention, assim. Pá, podes, que estou com muita dificuldade em arranjar. Por acaso, para a semana é uma menina, a semana passada. Ok. Para tu veres a discrepância disto, a história do podcast é mostrar que há vidas e oportunidades diferentes fora da vida fixa das 9 às 6, fora da caixinha das 9 às 6. A semana passada tivemos cá a campeã nacional de natação de salvamento aquático. Caralho, fixe, é tipo as Olimpíadas dos nadadores salvadores, estás a ver? Uma cena que fixe, é super interessante, mano, é super interessante. E pá, os streamers acabam por ser, porque também é uma vida muito fora do padrão e acaba por se encaixar aqui. Nós estamos a intercalar uma semana outra. Por isso, quem é que seria a tua honorable mention? Diria a Kari, man. Acho que a Kari, tipo, lá está, por ter uma comunidade também inglesa, estás a ver, sair um bocado fora da caixa do resto aqui da malta. Pá, olha, a Kari é um ótimo nome. Eu sinceramente não a vejo a expor-se assim com essa vontade. A Kari é tão contida, estás a ver? Pelo menos das vezes que eu lidei com ela. Bom nome, pá. Ia ser mais tímida se calhar, mas eu acho que depois as pessoas à vontade, mano. Acho que não. Sentiste à vontade? Foi tranquilo para ti? Sim. Okay. Sim, 100%. Okay. Yeah. Última coisinha para fechar é a mítica pergunta das recomendações: uma música, um livro e uma série ou filme. Começar pela música. O que é que anda aí no teu Spotify? O que é que tu andas a ouvir sem ser o teu trabalho? Sem ser Wonderland. Opa, boa pergunta. Pá, foda-se, eu ouço tanta música. Olha, se eu te for a mostrar, eu ouço ópera, ouço jazz, ouço música clássica. Mas assim, uma música que posso. O que é que andou aí? No Spotify? Vale, claro. O que é que andou aí em repeat? Qual foi a última cena que tu andaste aí a ouvir em repeat? Opa, foi a Pieces dos Ginger. Chama-se. Ou seja, é uma banda de metal, mas. É uma cantora que tem uma voz angelical e depois manda um tipo, berro, juro, tipo, é impressionante o range vocal que ela tem. E andei a ouvir esse som mesmo porque foda-se, tipo, como assim? Estás a ver como é que é possível o range de alguém, tipo, uma voz angelical e depois nada. Pá, muito fixe, muito fixe. Livros, tu és um gajo de leituras de vez em quando ou nem por isso? Não sou, mas estou a tentar ser, pá, tanto que eu tenho aqui um livro que é o que vou recomendar. É um livro que eu já tenho aqui há 2 anos para ler e já li tipo 50 páginas, mas é o do Rick Rubin, A Creative Act. Eu não conheço, boa. Uma estreia. Deixa eu ver, peraí. Acho que é assim que se chama. Normalmente a malta é muito normal aparecer em alguns livros assim repetidos. Já temos uma estreia, isso é sempre bom para nós. Boa, imagina, este livro aqui é super, pá, para mim, do que eu li e do que eu já li um bocadinho, pá, é totalmente a minha onda. É sobre tudo, por exemplo, e olha, este livro também é bom para ti, man, porque mesmo até nos tópicos que nós falávamos, ele ajuda-te a lidar com cena. É quase como se fosse uma terapia, mas para pessoas que são super criativas, pessoas que são ansiosas, pessoas que são, estás a ver, tipo. Mano, acho mesmo que toda a gente devia ler esse livro, porque do que eu li, pá, a forma como o Rick se expressa
é como se eu estivesse a falar para mim mesmo. É estranho, é tipo, foda-se, caralho, parece que fui eu que escrevi esta merda, mano. What the fuck? Sabes essa sensação? Sim. Vou dar Pá, uma vista de olhos. Obrigado. Dá uma vista de olhos, mano. E disseste. Estava agora a olhar para o chat, estava-me a rir do chat. Séries ou filmes, podes escolher um deles. Pode ser um anime, anime está a valer também. O que é que. Anime vale. Opa, se for anime, é Demon Slayer, tipo, all the way. Ainda não vi o. Solo Leveling? Estás a falhar? Solo Leveling, ainda não vi, já. Falha grave. Ya. Pá, tenho que ter um tempinho. Fechas Se for- Demon Slayer? Demon Slayer anime, ya. Tipo, isso é. Ok. Adoro, estás a ver? Se for série, opá, diria. Deixa-me dizer filme. Filme é Interstellar. Pronto, filme, pode ser. tipo, Interstellar. hands-on é Interstellar, estás a ver? Série agora não estou a lembrar. Também não vejo muitas, honestamente. Pronto, mas- Olha, Black Mirror. Mas a categoria é série ou filme, tu respondeste, por isso está Isso, fechado. Pronto. Meu lindo, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por teres também, aceito o desafio. Espero que Claro. tenhas gostado. Um abraço lá para a malta de casa, para os teus pais também, que são umas pessoas muito queridas, e para a Gabi aí. Pá, e vamos falando. Nós vamos aqui continuar isso. com a stream um bocadinho, vou desligar Força. e depois Muito falamos. obrigado, malta. Beijinho a todos do chat também. Obrigado, Brunão. E fiquem bem. Está bem? Boa live. Bom resto de live, man. Tchauzinho, puto. Obrigado. Tchauzão, man. Tchau. Pesado, meu, pesado. Foi bom. Gostei muito. O que é que vocês acharam, chat? Antes de mais, vamos aqui para as despedidas. Já fico a falar um bocadinho com vocês. Já sabem, é aquele cortezinho para o YouTube. Malta do YouTube, até para a semana. Já sabem, episódio completo domingo no YouTube e plataformas. Pequenos cortes para a malta que gosta de conteúdos mais curtos na segunda, quarta e sexta. E vamos estando aí todas as semanas com um convidado novo. Aproveito já para anunciar que a convidada da próxima semana é a Tessie. A nossa querida Tessie, que é o nosso alerta de follow, vai ser a nossa convidada da próxima semana. E pronto, basicamente é isso. Meus lindos do YouTube, do Spotify e das plataformas, estamos aí na próxima semana em direto e depois nos dias habituais nas plataformas. Fiquem bem, uma boa semana para vocês e fui! Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.